Estamos começando o 7º episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex e o meu objetivo com esse programa é trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, compartilhar mesmo experiências de vida do transporte e evoluir e se divertir aqui. Hoje vamos falar de gestão de manutenção e para deixar esse bate-papo bem mais legal, convidei aqui 2 grandes profissionais da área de manutenção, de um grupo que eu respeito demais, o grupo da Radial, Alto Tietê, agora R+, depois vocês vão me falar um pouquinho sobre isso. Sejam muito bem-vindos, Ailton Maciel, meu camarada, irmão que eu já conheço aí bastante tempo, e Ricardo Irapuan. É isso? Isso mesmo, Ricardo Irapuan. Gestor de manutenção, um cara experiente demais aí na área de manutenção de transporte, né? De transporte de passageiros. Sejam muito bem-vindos. Vamos bater um papo aqui descontraído e falar um pouco da rotina, da gestão, das experiências do ônibus, né? Da manutenção, seja de mecânica elétrica, funilaria, pintura, borracharia, mola, tecnologia embarcada e outros setores que a gente tem aí, né? Podemos falar também de diesel, peças e pneus, vou deixar vocês à vontade aí. E o Ailton também tem aí, é proprietário da Emanuel Climatização, não é isso? Isso mesmo. Empresa de manutenção e higienização de ar-condicionado de frota pesada. Isso mesmo. Mexe com carro pequeno também, não? Carro velho? Não. Carro pequeno não. Frota pesada o negócio. É diesel na veia. É diesel na veia, tá aí na tela. Depois você vai falar um pouquinho também. Sejam muito bem-vindos. Valeu. Vou começar com o Ricardo aí. Ricardo, prazer recebê-lo você aqui. Prazer é meu. Eu achei até que a gente já tinha se encontrado aí em algumas garagens, mas eu acho que essa é a melhor oportunidade. Conta aí um pouquinho da sua experiência, da sua história, como é que o diesel começou a correr na veia aí? Puxa. Bem, falar um pouco da minha história, rapaz. Tudo começou através do meu pai. Legal. Sou filho de motorista de ônibus. Então, desde início da década de 80, ia quase todos os dias trabalhar com meu pai. Legal. Meu pai dirigindo, eu ficava ali do lado, abrindo porta, fechando porta do ônibus e tal. Isso foi gerando interesse, paixão pelo barulho, né? Em ver lá meu pai naquela época esquentando uma marmita, né? numa latinha de sardinha, que não tinha esse negócio de Até me arrepia, que eu lembro dessa época, eu esquentei também. Isso aí. E eu entrei no transporte, já falei em outros episódios, pelo meu avô, que foi cobrador, cuidou da garagem à noite, a parte da lavagem, limpeza, foi segurança e... Exatamente. Então assim, nós morávamos na época ali na Zona Leste, né? Então meu pai trabalhou em Penha São Miguel, Viação Tabu, Viação Pompeia, em grandes empresas ali da região, né, na época. Aliás, eu costumo dizer que foi ZL, é tudo grande, né? Não tem nada pequeno na ZL. Exatamente. Então ali aquela parte de Coabs ali, eu conheci quase todas elas na época que estavam sendo inauguradas e tal, andando com meu pai de ônibus pra cima e pra baixo. E aí fui ficando um pouco mais velho e tal, comecei a trabalhar na oficininha ali do bairro, lixando um carro pra um cara, ajudando na parte de limpeza e tal. De 12 para 13 anos comecei a ir na porta da garagem com meu pai de madrugada, mas aí já vendendo lanches. Minha mãe fazia lanches de madrugada, eu levantava, vendia o cafezinho, um chocolate. Show. Meu pai ia lá, fazia o primeiro horário e eu ficava ali vendendo para os motoristas. Que legal. Cobradores e tal, e ficava ali na porta ali até 7 horas da manhã, até a hora de acabar tudo. Então eu saía com meu pai de casa, 3 e pouco da manhã, e ficava na porta ali vendendo. Quando eu tava para fazer 14 anos, meu pai, que tinha uma grande, um grande conceito, né? Sempre trabalhou bem pra caramba, né? Com toda a modéstia do mundo aí, mas sempre foi bastante querido. Ele pediu uma oportunidade pro gerente de oficina, né, na época, para que ele me desse uma oportunidade. E aí eu ingressei, né, no segmento de manutenção aí, finalzinho de 89 ali, no início dos anos 90 ali, e tô até hoje. E me fala uma coisa, você já tinha vocação para essa área? Porque eu entrei na mesma situação no ônibus, meu avô me levou para a empresa de ônibus e me colocou na operação lá como fiscal, já contei já várias vezes aqui.
Mas eu não tinha ideia do que era aquilo. Eu comecei a aprender de 13 para 14 anos de idade a profissão de fiscal de ônibus, porque meu avô me colocou lá nessa situação. Você tinha vocação para manutenção já, ou era o seu pai achou que era ali o melhor lugar para você iniciar? Alex, eu já gostava lá de carrinho de rolemã. Eu fuçava nos meus carrinhos ali de brinquedo, eu pegava lá uma latinha de leitinho, enchia de areia, passava arame por dentro e fazia uma carreta, uma centopeia com essa... Hoje ninguém faz mais isso, né? Eu fiz isso também. Então já fuçava nessas coisas. Já tinha trabalhado na oficininha ali do bairro, como eu falei, lixando, lavando uma peça, organizando oficina e tal, mas não tinha ideia do que era, né? Uma oficina dentro da garagem de ônibus. Não tinha a menor ideia de como funcionava isso. E surgiu essa oportunidade, comecei a trabalhar, né? Lembro como se fosse hoje, poxa, com uma botona de PVC gigante no pé, né? Nada de uniforme, né? Na época você lavava peça com óleo diesel. Sim. Né? Não tinha esse negócio de... É importante dizer, antigamente eu lavava-se peça com gasolina, ou na empresa de ônibus lavava com óleo diesel, e hoje isso não é legal hoje, né? Sim, Explica um pouquinho pra gente como é que é essa questão aí. Antigamente pouco se observava, né, essa parte de qualidade de vida primeiro do funcionário, né? Então Saúde, não se falava, né, em EPI, né? não se falava em contaminação de solo, não se falava em contaminação de meio ambiente, né? Isso não existia. Isso não existia, né? Protetor auricular, óculos de proteção, uniforme. Não existia. Eu vou contar a experiência que eu tive. Eu vi funileiro cortando o dedo, né, na chapa, e pegava o thinner e colocava o dedo dentro do thinner, que eu falei, cara, pra cicatrizar. Era assim que fazia, para cicatrizar, para limpar, não tinha nada disso não, como tem hoje, né? Exatamente. Mas eu acho que hoje tem muito equipamento aí de segurança individual, tem muito procedimento, que se a gente parar hoje com todo o conhecimento, com toda a liberdade que a gente tem de pesquisar e a facilidade que a gente tem de encontrar informação, a gente vê que a gente fez muita coisa que não devia lá atrás, né? Não, as coisas evoluíram demais, né? Em todos os aspectos. Eu falo hoje, dentro das oficinas aí que nós trabalhamos, o pessoal, a facilidade que o cara tem hoje de soltar uma roda no ônibus. Aquilo ali antigamente era na alavanca, né? Força bruta mesmo. O cara... você tinha lá um mecânico que tinha 1,90 m de altura, que pesava 100 quilos, e aí aquela mesma roda depois ia ser o cara de 50 quilos que ia tentar soltar ela. E não soltava. Tinha que aumentar o tamanho da alavanca. E o cara morria ali fazendo força e não conseguia fazer, né? O cara pegava um macaco lá, que o acionamento era completamente hidráulico, né? Hoje é hidropneumático, o macaco faz o serviço sozinho de suspender um ônibus. Então, antigamente, o negócio era... E aí comecei na oficina, lavando peça, tive grandes mestres, né? Tive pessoas que foram e são importantes para mim até hoje. Mas ali aprendi a lavar peça inicialmente, lavar a ferramenta, finalizar o dia, lavar tudo, sabe? O cara fazia eu lavar a mesma peça por várias vezes e falar, não tá bom, enquanto você não aprender a lavar uma peça, você não pega numa chave. Na época nessa época o cara acha ruim, né? Mas hoje a gente valoriza. Eu acho demais. Que se não tivesse aprendido dessa forma, talvez não seria o grande profissional que é hoje. Aí a gente busca melhorar todo dia, né? Todo dia, é uma evolução constante. E aí, isso, imagina ali, início dos anos 90, né, e fui tendo oportunidade, fui agarrando cada uma delas, né, meio que me identifiquei com a função. Eu lembro como se fosse hoje, né, o mecânico ao qual me ligaram ali inicialmente na carreira, ele bravo porque eu não conseguia soltar um bujão do cárter. E ele bravo demais, ele falou, mas esse moleque não consegue soltar um bujão do cárter. Mas eu não tinha habilidade, eu não tinha. E aí depois, com alguns dias de trabalho, eu entendi que ele me ensinou, né, claro, que não era força e sim jeito para conseguir soltar o bujão do cárter. Tem muita gente que acha que a mecânica é um serviço bruto, e não é. Eu acho que o cara tem que ter o mínimo de força ali, mas... Tem que ter jeito. O esquema tá no jeito. O linguajar da oficina lá, né? O cara tem que ter a manha, né? Tem que ter a manha. O cara tem que ter a manha. Tem que ter a manha para conseguir fazer, senão não vai. E as coisas foram acontecendo. E trabalhei por alguns anos nessa primeira empresa. E depois tive a oportunidade de trabalhar no centro automotivo. Fui mexer com um pouco de automóvel. E aí fui aprender um pouco sobre a parte de automóvel, fui mexer na época com carburador, com parte de injeção eletrônica, estava chegando nessa época, né? Ali 94, 95. E fui entender um pouco o que era na geometria de um carro, a parte de trocar uma bucha, uma bandeja, enfim. Trabalhei um período e depois fui trabalhar na Zona Leste como mecânico.
E trabalhei numa empresa cujo apelido na época era Rainha da Sucata. Então, assim, nós trabalhávamos demais da conta. Era Mas não tem mais essa empresa? Não, fechou, rapaz. Mas foi um lugar também de grande aprendizado. Sabe, nós trabalhávamos muito, mas nós éramos felizes. A gente ralava pra caramba. Era das 7 da manhã até as 10 da noite. E na época não tinha essa parte de identificação do motor ao chassi. Então a gente pegava o motor de um carro, passava pro outro, porque o outro fundia o motor e o outro tá sem câmbio, sem diferencial, desmonta tudo de 5, vamos tentar montar um carro para poder rodar. Hoje a gente chama isso de canibalismo, né? E aí é quase que um crime hoje, sim, né? Dentro sim. das empresas fazer isso. Mas na época a empresa não tinha condição. Era o que tinha, ela não tinha 3, monta um. Para poder montar um. Então, muito carro que já estava saindo de operação e as peças elas eram reaproveitadas e tal, enfim. Mas um período de bastante trabalho. 1998, uma das minhas grandes paixões até hoje e continuará sendo caminhão. Eu sou de uma família de carreteiros, meu pai motorista, e aí eu fui ser motorista de carreta. Fui ser motorista de carreta. E aí viajei o Brasil praticamente inteiro aí, com carreta, fazendo norte, nordeste, andando aí para tudo quanto foi canto. Um amigo comprou um cavalo mecânico zero na época. E como eu já trabalhava em garagem de ônibus, já tinha um pouco de habilidade ali dirigindo ônibus articulado, guinchava ônibus e tal. O cara falou, eu comprei uma carreta, quer ir trabalhar? Eu fui. Peguei uma carreta e fui me aventurar nesse mundão aí. Meu pai hoje se aposentou como metalúrgico, mas ele ele tinha comércio e depois ele comprou um cavalo e foi carreteiro. E aí se deu mal, porque se envolveu num acidente grave, perdeu o caminhão, perdeu a carga, que era carros, né? Era uma cegonha. E aí depois ele foi para a metalúrgica, mas você vê, você falou agora da carreta, né? Meu pai hoje eu não... Ele conta essa história sempre, nem eu lembro mais, mas ele foi carreteiro também. Legal, né, cara? Por algum tempo. Não tem jeito, né? Uma coisa vai puxando. Você vê, vai puxando. E aí, 98, mais ou menos ali, anos 2000, voltei a trabalhar em oficina, voltei como mecânico, né? Foi uma baita da aventura essa parte dessa passagem com o caminhão, mas eu percebi que era puxado demais. Antigamente tinha muito essa questão de carga de horário. Então, poxa vida, quantas vezes eu liguei o caminhão aqui em São Paulo e ia parar na divisa do Pernambuco e Ceará. Nossa, mais de quantas horas assim? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, 50 horas dirigindo direto, 2 dias. Era coisa de louco. 2 dias, era um negócio absurdo. Eu falo pra você que uma das coisas que nós tínhamos um parâmetro na época, a gente andava mais com a carreta do que o ônibus até Itapemirim. Eu acredito. Porque era carga de horário mesmo, tinha que acelerar com os 2 pés, não tinha essa não. E olha que hoje eu falei que os caminhões de hoje, toda a tecnologia embarcada chega primeiro no caminhão. Sim, sim. Né? Hoje são umas naves espaciais. E naquela época não eram uns queixo duro, uns negócios... Ou já tinha tecnologia. Alex, já tinha o 113, né, cara? Que era um baita de um caminhão, né? Que hoje já era um conforto. Já era um conforto, já era um caminhão fora da curva. Assim, então já tinham bons caminhões. Mas a questão de legislação, de novo, né? Ela não era tão rigorosa como é hoje. Então, assim, não tinha essa... Porque, você vê, o novo Código de Trânsito ele foi batido o martelo em 1998. Sim. Então, a legislação não era tão rigorosa como é hoje, com relação à questão de jornada de trabalho, controle de velocidade, a questão de radares móveis, isso quase não existia. Então, o negócio era por conta. Então, e outra, né? Essa época da fase do caminhão, era comissão. Você vai ganhar o quanto você trabalha. E quanto mais rodar, você ganha. Então era um negócio maluco. Voltei para garagem de ônibus. Trabalhei uma época como mecânico. Fiquei um período grande como mecânico. E surgiu uma oportunidade para trabalhar como instrutor de treinamento. Legal. Aí, sei lá de onde tiveram essa ideia, né? Um dos meus mestres aí, seu João Batista Fernandes, um cara a quem eu devo muito, foi um cara que sempre me incentivou demais, me deu muita oportunidade. Ele entendeu que, poxa, peraí, cara, você tem meio que a formação mecânica, né, eu vou te ajudar para a gente poder conciliar isso para que você transmita um pouco disso para os motoristas. E aí, em 94, fui trabalhar como instrutor, e aí fiz o curso de instrutor de trânsito no Detran, comecei a dar aula no SESCENAT, de cursos voltados para a área de direção e tal. É o caminho que os instrutores fazem, Sempre fazem, exatamente. Aí trabalhei um período nesse setor e tal.
Em 2009, eu querendo continuar mudando e tal, mandei uns currículos e tive a oportunidade e a sorte da Urubupungá me chamar para trabalhar. Legal, uma grande empresa, Urubupungá. Aí fui trabalhar na Urubu, né? Fui para lá inicialmente como instrutor de manutenção. Então eu fui lá para poder desenvolver um trabalho interno dentro da manutenção, porque já naquela época, né, a gente está falando de alguns anos atrás, aí, né, já tinha essa questão da deficiência de contratar mão de obra, de muitos aprendizes, mas que não tinham a questão técnica aprimorada. E deixa eu pegar um gancho aí. Fala aí, Alex, fala aí. Deixa eu pegar um gancho, porque eu acho que é importante. Eu tenho pensado nisso por algumas vezes, né? Eu estou no LinkedIn fazendo um trabalho de conexões, de compartilhar conteúdo e trocar experiência lá. E eu vi que tinha um instrutor de manutenção em uma grande empresa de São Paulo, não vou citar o nome, mas assim, não é uma função que é comum nas empresas de ônibus. O instrutor de motorista, toda garagem tem. O instrutor de manutenção, eu não vi muitos. Eu conheci esse cara pela internet e aí, conhecendo você, eu acho que as empresas deveriam investir nisso. Olha, formamos muita mão de obra. E a diretoria da Urubupungá, né, do grupo NSO lá hoje, eles tinham uma ideia muito bem definida com relação ao seguinte: nós vamos formar muitas pessoas que vão permanecer aqui conosco, mas a gente vai formar muita mão de obra que vai para o mercado. Vai ter muita gente que vai... Não tem como segurar. Nesse processo de ensinamento, de aprendizado, exatamente, não tem como você falar, eu vou formar e segurar aqui dentro. Se a pessoa tiver uma veia para fazer e aí falta espaço, ela vai para o mercado, não tem como. Mas o mais legal de tudo era que a diretoria tinha isso muito bem definido na cabeça. Isso é bom. Isso é então bom. Eles tinham meio que o seguinte: a gente vai fazer meio que um trabalho social também. Legal. E são realistas, né? Exatamente. Bom, tanto é que é uma grande empresa e aí não tem o que falar. Cara, eu vou te falar uma coisa, né? Fala isso direto pro Ailton, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas geniais. Caras assim que foram e são, né, super profissionais, pessoas maravilhosas que nunca esconderam nada daquilo que sabiam. Realmente eram multiplicadores, ensinavam, tinham prazer em ensinar. E eu participava de reuniões que eu ficava olhando aquilo, eu falava, um negócio completamente fora da curva, né? Porque o grupo NSO, hoje, não sei as reais condições e tal, porque está todo mundo sofrendo com essa crise, mas assim, poxa, nós colocávamos concessionário no bolso, sabe? Com relação a procedimento de oficina, com relação a metodologia, com relação a ferramental, sabe? Então, assim, um negócio sensacional, era demais. Eu não tive nenhum trabalho pessoalmente na Urubupungá, mas eu tive contato com muitos profissionais que são de lá. Até já visitei a garagem no passado. Os caras são incríveis, não tem o que falar. É uma referência hoje no transporte. E aí, na Urubu, fui obrigado também, né, a me preparar ainda melhor, né, porque eu seria esse cara, eu seria o multiplicador, né, dentro da oficina. Então fui fazer vários cursos, me aprimorar mais, tal, não sei o quê. E com isso comecei a trabalhar no Senai, né, também. Então eu trabalhava na Urubupungá durante o dia, à noite eu dava aula no Senai de segunda a sexta-feira, né, e aos sábados também. E é aquilo que você falou, né? As portas elas vão se abrindo. Elas vão se abrindo e tal. E você sempre foi um cara acelerado assim? Sempre, cara. E os alunos do Senai não falavam, ô professor, como é que eu vou acompanhar essa velocidade aí? Sempre. Sempre foi, não? Sempre a milhão. Tá certo. Sabe? Eu acho legal demais. É o que eu falo, né? Pra todo mundo. Eu só paro quando eu tô dormindo. É isso aí. E eu tenho uma grande dificuldade, né? Se eu dormir e acordar, ferrou, não durmo mais. E já acorda ligado no... 220. 220. Olha, rapaz, eu vou te falar um negócio. Eu sempre falo para as pessoas que convivem comigo, que trabalham comigo. Eu acho que cada um tem que saber exatamente o que quer da sua vida, tá certo? Certo. Muitas pessoas falam para mim assim, poxa, caramba, né? Muita correria, muita cobrança, muita obsessão por resultado e tal. Mas caramba, né? Tô com saúde, tô bem, tô fazendo o que eu gosto. Sabe? Eu digo que não tem graça, velho, se não tiver esses desafios aí, né? Se não tiver a cobrança, se não tiver a correria, parece que vira um negócio meio morno e aí eu não consigo. Se não tiver correria no meio, pra mim eu vou tentar mudar pra outra coisa, porque
Precisa ter. Ô, Alex, e o pior de tudo é que é o seguinte, né? O nosso negócio, Não para. ele é assim. Ele é assim, ele não para. Eu costumo dizer o seguinte, o transporte não para, é 24 horas por Exatamente, dia. né? Algumas empresas rodam 24 horas, mas 100% delas funcionam por 24 horas. Não existe empresa de ônibus que fecha a garagem, não é isso? E aí depois abre depois de novo. Não, o negócio funciona 24 horas por dia. Exatamente. Para estar em uma função específica, tá ok. Você pode cumprir o horário lá das 8 às 5, mesmo. vai embora e esquece que tem ônibus. Eu nunca consegui. Até para onde eu parava para tomar uma cerveja em qualquer lugar que estava passando ônibus, os colegas, né, até minha esposa falavam, por que você não para de olhar para os ônibus? Porque eu tô ligado, eu tô ali, mesmo que estou no momento de descontração, tô ligado, é o ônibus passando e eu tô aqui. Aí o pessoal conversando falou, vamos ir para um restaurante, para um bar que não passa ônibus, que senão você não vai fazer parte da conversa. Tem que fazer terapia. Tem que fazer terapia. É bem isso. É isso. muito diesel na veia. E há um certo tempo atrás me fizeram uma pergunta do seguinte: como é que você consegue ser tão bom? Eu falei, não sou bom. Só que não vai faltar nunca da minha parte dedicação e esforço. Exatamente. Eu acho que é isso que faz você normalmente ser um cara diferente em algumas coisas. Porque todos nós temos qualidades, defeitos, limitações, Sim. etc e tal. Agora, vontade da minha parte não vai faltar nunca. Empenho, nunca. Se tem uma palavra que no meu vocabulário nunca existiu e não vai existir, é preguiça. Eu Sabe? odeio essa palavra também. De domingo a domingo. Então, assim, não dá. Se domingo eu tô de folga. Se domingo de 7 horas da manhã eu estiver dormindo, eu morri. Pode chamar alguma coisa lá, um SAMU, que eu morri. Sou do mesmo jeito. Domingo, 7 horas da manhã, eu já rodei pelo menos uns 5 quilômetros com a Micaela no carrinho de bebê. Né? Eu desço, a cidade está parada ainda e a gente está passeando. A Micaela acorda cedo, tem 8 meses, vai fazer 9 meses de idade agora. E ela vai para a rua comigo de manhãzinha e a gente dá um passeio. Não consigo desligar mais. Por muito, eu acho que tem a experiência, a idade também conta nisso. Uhum. Né? Quando eu era mais jovem e tal, e às vezes ficava na balada um pouco mais tarde, dormia até mais tarde, mas depois dos 30 e poucos aí, agora mais de 40 já, é 5 horas da manhã, a casa inteira tá acordada. É legal. A bebê e os pais, né? E vai dorme um pouco mais cedo também. Não dá, eu não consigo mais dormir 2 horas da manhã, como eu fazia antes. Não dá, também não consigo não. Eu vou até umas 11, meia-noite, aí apaga, mas 5 horas eu tô de pé e ligado no 220 também. Legal. E aí, Urubupungá, eles inauguraram, né, a garagem Santana do Parnaíba, tá certo? E depois de um certo período dessa garagem inaugurada, eu tive a oportunidade de ir para lá trabalhar, né, tocando uma parte da oficina. Diga-se de passagem, né, que na época era a única garagem de ônibus altamente sustentável da América Latina. Então, assim, que garagem, negócio de cinema. Né? Legal. Tive a oportunidade de trabalhar lá e tal. E num desses cursos no Senai, eu conheci uma pessoa que me indicou para poder vir tomar conta da manutenção da Vila Galvão. Conheço o Vila Galvão também. Guarulhos. Trabalhei para eles também. Já faz acho que uns 10 anos já. Mas estive pela Vila Galvão, Legal. estive na Rápido Oeste, estive na ABC de Taubaté e na Cisne Branco também, Legal. lá em São Luís do Maranhão. Lá em São Luís. São Luís do Certo. Maranhão também. Muito bom. Não, pessoas também sensacionais. Dr. Zé Roberto, Thiago. Então, trabalhei lá com eles, fui para lá, tivemos um desafio grande. Tinha bastante demanda, muita coisa para a gente fazer lá. E fizemos um trabalho bacana. Ficamos lá por 2 anos e 4 meses, mais ou menos, na Vila Galvão. Acabou que saí de lá, vim trabalhar na Riglas, em Ribeirão Pires. Riglas, em Ribeirão Pires. Uma coisa que eu aprendi, né, durante a minha carreira, rapaz, eu vejo a galera comentando 20 anos, 15 anos no mesmo lugar, eu acho que eu morro. Se eu passar a quantidade de tempo no lugar só, eu acho que eu morri. Eu acho que é um processo evolutivo isso. A gente precisa ir, e principalmente quem tem esse 220 aí ligado direto. O conta-giro do cara fica batendo no vermelho ali e fala, bom, agora eu preciso ir para outro lugar, porque aqui já deu para mim. Eu acho que eu sou mais ou menos nessa daí. Entendeu? Então, fui para Riglas, tivemos lá um monte de desafios.
eu junto com a equipe inteira conseguimos levar a Riglas para um conceito de manutenção bacana demais. Fiquei lá um bocado de tempo e tal. Depois de mais ou menos uns 5 anos e meio, a paixão por caminhão sempre teve e é latente até hoje. Voltou por caminhão de novo. Comprei uma carreta. Comprou carreta. Comprei uma carreta. Falei, quer saber? Vou ser caminhoneiro. Foi pra estrada. Fui pra estrada. Peguei e fui pra estrada. E fui começar a viajar. Voltei Recife, Natal, Fortaleza, sei o quê. Você não é o primeiro e não vai ser o último. Eu costumo dizer que os caras tentam sair do busão de qualquer jeito, mas parece que tem alguma coisa que puxa os caras de volta, que não tem jeito. Exatamente. E aí fui pra carreta e tal, tava tranquilo. As coisas estavam caminhando, tava dentro daquilo que eu tinha imaginado e queria pra minha vida e tal. Acabou que um amigo falou pro pessoal lá da Radial, né? Especificamente pro Wellington. Conheço o Wellington Vidal, já chamei ele, já convidei ele mais de 10 vezes para vir. Vou aguardar para ver se ele, depois dessa aqui, ele aparece. E aí um amigo em comum tal, me falou de mim pro Vidal, tal, não sei o quê. E como o Edson, né, que é o nosso CEO lá, ele deve ser muito amigo do Nivaldo, que era o dono da Riglas. E ele viu uma parte desse processo evolutivo acontecer na Riglas. Quando chegou lá para eles que, poxa, era eu que tinha saído e tal, não sei o quê, aí me convidaram para trabalhar na Radial. Legal. E estamos lá 1 ano e meio aí. Legal. Aliás, queria mandar um abraço aí pro Edson, um cara incrível também, já tive 2 temporadas lá na Radial com o Edson, consórcio Unileste também. E é uma empresa que eu tenho um carinho enorme e é inquestionável. Toda vez que ele precisar ou que ele quiser, é só me chamar que eu vou estar lá. Está convidado para vir aqui também. Tanto o Edson quanto o seu Roberto, Ken e toda a família Radial aí. E aí, vamos dar só uma pausa aí. Você vê, o cara tem experiência demais. É metade do programa só para ele contar da onde ele começou até agora. Eu acho que ele não falou todas ainda não. Não falou. Tem algumas coisinhas pra ele. Eu também... Professor é uma lenda viva, rapaz. Eu também, acho que não. Eu acho que aqui aí tem conteúdo pra gente falar. Tem história aí pra contar. Uns 4, 5 programas. Mas depois eu vou querer saber melhor agora desse trabalho que você está fazendo no grupo da Radial, que agora é R+. Queria entender um pouco disso, Auto GT Transportes. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho com Ailton Maciel aqui, um amigo que eu conheci o Ailton tem pouco tempo pessoalmente, assim. A gente se encontrou, eu acho que numa dessas jornadas aí de empresas. E é um cara que eu conversei muito pouco, mas que é um cara que eu gostei logo de cara, porque eu vi que era um cara do bem. Legal. Eu vi que era profissional, um cara... talvez ele não fala nessa velocidade que o Ricardo fala, não, mas é um cara que conhece demais de manutenção. Já vi colocarem grandes problemas de manutenção na mão dele e ele desenrolar com a maior paciência do mundo. Seja muito bem-vindo, estou feliz de você estar aqui. Obrigado. Quero saber um pouquinho de como você começou, da sua jornada e agora na Auto GT Transportes. E vamos falar também, já passou aqui na tela aqui várias vezes aí, a Emanuel Climatização, que é uma empresa que você está iniciando aí. Legal. Conta um pouquinho da sua história, Ailton, pra gente. Seja bem-vindo. Legal, prazer. Obrigado, prazer estar aqui, né, com vocês aqui. Minha história basicamente começou praticamente igual a do Ricardo. Não tive essa jornada de motorista, de carreteira, eu não cheguei, mas foi numa garagem de ônibus, né, lá da ABC. Lá de Mauá, exatamente, né? A antiga aviação Barão de Mauá. Meu tio trabalhava nela como segurança, né? E eu tinha recém-chegado do Mato Grosso. E meu tio me ofereceu, né? Perguntou se eu não tinha interesse de trabalhar lá. Você já tinha trabalhado com ônibus já? Não, nunca. Tá. Nunca. Na minha cidade nem ônibus tinha, né? Na verdade, assim, né? Urbano, né? Sim. Não tinha. O transporte lá era mototáxi. Cidade pequena, né? Lá em Jacera, no Mato Grosso. E daí meu tio me chamou, nunca nem tinha visto uma garagem de ônibus na minha vida, né? Aí cheguei lá com meus 18 anos, né? Ano 99, finalzinho de 99. Entrei no lavador, comecei a trabalhar no lavador. E nisso aí fui indo. Aí ontem mesmo encontrei uma pessoa, né? Nós encontramos uma pessoa, eu tava com o Ricardo, né? Que é o Célio, né?
um dos encarregados de manutenção me ofereceu uma oportunidade na manutenção. Eu até comentei com ele ontem, né? Sobre essa... Praticamente 20 anos depois, nós nos reencontramos. Falei, você lembra aquela oportunidade lá que você me deu aquele dia, tal. Legal. E aí eu me engrenei na mecânica, né? Comecei na mecânica, ajudante e tal, meu oficial. Aí aquela história, né? O santo de casa não faz milagre, né? Promoção não vinha, nada vinha, você vai ganhar o mundo, né? Aí fui indo, né? SBC Trans, São Bernardo, né? Depois tinha a oportunidade de trabalhar. Hoje BR7, né? Eu trabalhei lá também. Eu trabalhei mesmo. Lá em 90... Não, eu acho que foi nessa 99 para 2000 eu trabalhei lá. Uma passagem não muito duradoura, uma passagem curta, né? Logo tive uma oportunidade na Via Sul, né? Que grande empresa, meus clientes também. Hoje Via Sudeste, uma empresa também, para mim, referência em gestão de estoque, gestão de compras, almoxerifado lá, é um negócio incrível de ver. Para mim foi uma oportunidade de aprendizado muito grande a Via Sul, né? Um carro grande, né? Aquela coisa toda, aquela loucura de São Paulo, né? Aquele transporte de São Paulo que é coisa de doido, ó, vistoria, SP Trans e tal, foi um negócio... Você lembra que ano foi na Via Sul? Porque eu acho que a gente deve ter se encontrado lá, então. Eu entrei lá em 2004. Em 2004 e ficou... Até 2009. Então a gente se encontrou lá, provavelmente. Com provavelmente certeza. A gente se encontrou. Se eu falar pra você, aonde eu lembro mesmo que a gente se trombou, que a gente até conversou na época, foi na MOB, né? Na MOB Brasil. Na MOB Brasil. Então, eu já nem lembro quando que a gente conversou lá na MOB Brasil. Eu lembro de você já na próxima, entendeu? Uma loucura, né? Uma loucura. Mas assim, onde eu te vi pela primeira vez, que eu lembro, foi na MOB, né? Na MOB Brasil. Na MOB Brasil. Aí na Via Sul, eu fiquei lá de 2004 até sair lá no comecinho de 2009, né? Foi o meu primeiro... eu sofri um acidente, né? Gravíssimo lá, né? Eu não sabia disso. Eu sofri um acidente... Eu tive uma fratura de vértebra na coluna, né? Um ônibus, ele praticamente caiu em cima de mim, né? Putz. Um acidente gravíssimo, que eu fiquei internado e teve médico que falou que eu não ia andar mais, médico que falou que eu não ia conseguir... Eu não sabia dessa história, cara. Gravíssimo, acidente gravíssimo mesmo. E teve médico que falou que eu não ia mais trabalhar, que eu não ia poder mais trabalhar nunca mais na vida. E graças a Deus, 3 meses de novo eu tava de volta, né? Graças a Deus. Às vezes o médico fala e a gente, né, depende deles, né, dos profissionais da saúde aí. Mas quando Deus quer, não tem adianta, médico né? que fala. É ele que determina e tá de pé aí forte. E foi a minha primeira oportunidade também na parte de liderança, né? Eu com 23 anos de idade, o gerente na época, o Alexandre, falou assim, ó, tem uma vaga aí na liderança à noite e eu me identifiquei com o seu perfil, né? Aí a gente foi indo, aí eu assumi a parte da liderança da noite. Aí essa parte de preparação para a inspeção ficou comigo, né? Aí a gente foi indo, a gente conseguiu levar a inspeção de volta para dentro da garagem, né? A gente conseguiu melhorar as notas, a gente conseguiu... Ali já foi uma vitória, né? Que você imagina, você ter que apresentar 200 e poucos carros. Todo dia você está levando 20, 30 carros para... É uma coisa de louco, né? E ali foi assim, um aprendizado muito grande, né? Aí foi indo... Aí dali pra cá eu sempre, graças a Deus, eu sempre tive cargo de liderança, né? Logo depois a Leblon, uma empresa de Curitiba, ela veio operar em Mauá, né? Aí fez o convite. Trabalhei do começo ao fim nela, né? Até o último dia dela, do primeiro dia de operação até o último dia, legal, né? Por questões jurídicas, burocráticas, lá a empresa saiu da cidade, né? Mas foi uma grande empresa também que eu trabalhei. E como eu falei, por essa questão jurídica, saiu da cidade e logo após eu tive a oportunidade da MOB Brasil, que também para mim foi um marco assim de conhecimento, de aprendizagem, né? De muita conquista a gente vive. Eu vivi ali dentro, ali, profissionalmente para mim, né? Todas as pessoas com que eu trabalhei, eu tenho uma enorme gratidão pela patroa, né? Pelo diretor, pelo gerente, né? Por todos ali, né? Foi Ao todo, com eles, eu fiquei 6 anos, né? Contando MOB Diadema, MOB São Paulo, Jabaquara. E sensacional. Você vê, eu não recordo de você na MOB Brasil, porque eu fiz alguns trabalhos lá, e trabalhos de operação, né? Mais voltado à operação, mas a MOB Brasil é uma empresa incrível. Tive a oportunidade de conheço os donos, né? A Niege, o seu Chaves, a André. E... só tem gente boa demais ali. Se não tivesse, não era o tamanho que era. Tive a oportunidade de ir para Recife
e conhecer a Mob Legal. Brasil em Recife. Conheci seu Chaves, uma experiência incrível para mim, né? Um cara incrível. E já convidei o pessoal da Mob Brasil já várias vezes também. Está aqui, o convite está aberto aqui para vir falar um pouco dessa empresa tão respeitada e tão querida, né, nesse mercado de transporte. Legal. E, né, por questões de meio como um acerto, né, eu conversei, a minha saída foi uma saída legal, né, mas assim, é uma empresa que eu tenho uma enorme gratidão e assim, Legal. a gente tem contato, eu tenho contato sempre com o pessoal de lá, a gente está sempre se falando, e daí tive uma passagem, né, que é onde a gente se reencontrou, né, na Alibus, né, que também é outro lugar que eu conheci pessoas legais pra caramba, muito, né, mas assim, não aconteceu, que não rolou, né, meio como um acordo também, eu optei por sair, eu que pedi a minha saída, né, mas assim, pessoas também, doutorando, sobrando, pessoas também que eu tenho uma enorme gratidão, e assim, um lugar que não tenho o que falar também, pra mim foi aprendizado também. Aí foi... Você vê, a Alibus, a Sandra esteve aqui num dos episódios especiais do mês aí das mulheres, né? Sandra é uma querida, Dr. Anderson Branco, gente fina demais. Eu tenho muitos amigos lá, tenho um carinho muito especial pela Alibus também. Iniciei um projeto que a gente se encontrou lá numa reestruturação lá, que foi muito legal. Eu digo que eu entreguei todo o meu conhecimento lá, e o Ricardo falou nessa questão de entregar tudo que sabe. Eu sempre digo o seguinte, Ricardo, eu não guardo o pulo do gato, eu entrego tudo que eu sei. Exatamente. E quanto mais eu entrego, mais eu aprendo também. Sim. Só que eu não deixo passar. Eu já vi, tem conhecimento demais ali, tem conhecimento demais aqui. Eu posso estar só ouvindo, mas eu estou gravando e vou usar esses conhecimentos. Né? Eu digo para os empresários que quando eu vou fazer um trabalho, como eu fiz na Mob Brasil, na Alibus, em empresas na Radial, com empresas que a gente já comentou aqui, eu digo para os empresários que eu vou entregar todo o meu conhecimento de gestão que eu aprendi com as pessoas que fazem gestão ou que fazem operação e manutenção dentro das empresas. Né? Porque o Alex, o curso, tudo que a gente sabe, a gente não aprendeu na universidade, a gente aprendeu nessa carreira. E você vê, eu estou feliz de saber, eu sou um cara nostálgico e eu gosto de saber de coisas antigas, e aí o Ricardo já falou de coisas antigas aí, de toda essa história. Você tem uma história bonita também no transporte, né? De uma carreira que começou lá desde da lavagem, não é isso? Isso. De trabalhos na noite e tal, na garagem. Eu fico feliz com isso, mas o que eu digo para eles é o seguinte, eu vou entregar todo o meu conhecimento, mas a única certeza que eu tenho é que eu vou levar conhecimento de vocês. E eu vou compartilhar isso com as outras pessoas. Então, o propósito desse canal sempre é esse e vai continuar sendo esse. É trocar experiência e resgatar amizades, pessoas que... Eu acho que a gente, você está falando que me viu na Mob Brasil. Eu não lembro. Eu lembro de você na Alibus. Muita gente, né, cara? Muita dinâmica. A idade, né? Muito, A idade. A Vai idade, chegando, o cara vai você vê. esquecendo das coisas e tal. E a idade, você vê. O cara, ele tá falando da minha idade. Ele tá falando que ele era já mecânico numa época que não tinha nem injeção, que era só carburador. E Agora aí... me chamam de velho. Tá de Pois é, sacanagem. então. E o pior é que eu tô lembrando dessa época aí, porque eu tava lá na empresa de ônibus já também, mas tudo bem. Não, eu tô mais novo que eu não lembro dessa época, não. É isso. Assim, Sente jovem graças agora. a Deus, eu acho que tanto você falou com orgulho de toda a sua sim. trajetória, o Ricardo falou com orgulho de toda a trajetória, o Ailton, um cara incrível também, e conta toda a trajetória dele aqui, e você vê que as portas ficaram abertas em todos os lugares que Sim, passaram. Né? Ninguém saiu com algo errado disso e é considerado. Agora, você falou um ponto que eu acho que na manutenção teve pessoas que me perguntaram assim, Alex, mas o programa é só de operação? Porque eu sou um cara mais de operação, apesar de trabalhar com gestão de manutenção. Tá aqui a propaganda do curso de gestão de manutenção que deve sair, já estão me cobrando. Deve sair esse ano ainda, não tenho previsão. Mas as pessoas falam, pô, mas o programa é só de operação? Não é de operação, é de manutenção, é de suprimentos, tem... É de ônibus. É de ônibus, é de busão. E até assim, eu não tenho problema em abrir aqui um episódio para trazer carreteiro. É diesel, é transporte. O Pódio Bus 64, apesar de ser bus e não bus,
é um programa de profissionais do transporte. Eu vou abrir para Uber, para carreteiro, para taxista, para o que tiver. É Legal. transporte, é de pessoas. Leva Aí a pessoas. gente sabe, a gente conhece um pouco mais. Mas pode ser de cargas. Já trabalhei para empresas de cargas também. E aí, vamos retomar aí nessa fase que aí eu lembro que foi no projeto da Alibus, uma empresa querida demais. Ela Querida. falou Legal. da Sandra, do Anderson Branco e tantos outros gestores que tem lá. Estiveram no meu curso. Né? A Sandra esteve aqui, é uma empresa que eu tenho um carinho. Ontem uma pessoa de lá me falou, pô, mas você não veio mais aqui. Eu falei, semana que vem eu vou aí, a gente vai tomar um café e vamos trocar experiência, né? Porque o objetivo é esse. E aí depois da Alibus, Ficou vários amigos lá, né? Vários, né? grandes amigos. A gente, nós particularmente, quando eu fui para lá, o doutor deu a liberdade, a gente formar a equipe, a gente formou uma grande equipe que está lá até hoje, né? A liderança em si está praticamente toda lá, entendeu? Só eu que saí. É muito carro, gente. É muito carro, carro, uma muito, operação muito gigantesca. É uma das maiores, né? Não é uma das maiores operações. São, vamos lá, quase, se contar com a Atende, dá mais de 700 ônibus. E numa operação de ônibus, de todo dia se colocar essa frota na rua, é um compromisso, né? Uma responsabilidade muito grande. E aí, para quem está nessa linha de frente da manutenção, de garantir que esse ônibus funcione, né, para ir para a rua, tem uma responsabilidade grande. Aí foi aonde, né, o Ricardo, a gente conversou, né, o Ricardo ele já tinha assumido, né, já tinha um tempo, né, a gente sempre falava sempre pro WhatsApp, né, e assim, a gente já conversou, quase trabalhamos junto algumas vezes, mas não deu certo, na Vila Galvão não deu certo, mas aí nessa, graças a Deus, deu certo, né, ele fez o convite. Difícil demais. Pedi em namoro toda vez, mas não dava certo. Ele é Você meio, tá né? maluco? Difícil, quase impossível. Caramba. Amor platônico. Pelo amor de Deus. Mas ele é o cara do bem demais. E graças a Deus aí deu certo, né? Estamos aí lutando, né? Porque esse ramo da gente, né? Não existe glória eterna, né? Não existe. Não tem glória. Glória eterna é o tanto que você se dedica, é o tanto que você se esforça, é o tanto que você tá ali comprometido com o negócio, ali você vai ter resultado. Baixou a guarda, negócio, né? Então, assim, essa luta é constante, né? Mas dentro do que a gente pode entregar, igual ele mesmo tem um exemplo, a vontade de entregar, a vontade de oferecer um trabalho legal, a vontade de oferecer um resultado legal para a empresa, isso aí eu também não abro mão, entendeu? Não tenho dúvida. Se isso vai sempre funcionar, se sempre vai dar certo, eu não sei, mas que a gente vai estar sempre lutando, sempre tentando, isso aí a gente vai estar fazendo. Legal. Você sabe que tem uma coisa que vou falar, o Ricardo vai gostar, porque eu já sei que gosta de coisa antiga, de carro velho. E é uma história que todo episódio é inevitável eu falar aqui do meu carro velho. Eu estava saindo da garagem, que ele estava trabalhando um dia com o meu Opala lá, e ele deu um grito e fez assim, você vai parar no próximo posto, que eu dei uma acelerada na hora que eu saí. E por coincidência, eu parei no primeiro posto mesmo. E eu estava abastecendo, aí ele saiu indo embora. Passei por ele. Passou e gritou, falei que ia parar no primeiro posto e eu tava lá abastecendo o carro. Toda vez que eu paro no posto na região lá da ZL, eu lembro, eu fico olhando, daqui a pouco alguém vai falar, tá vendo? Falei que você... Passou 1 milhão no Opalão, eu falei, ixi, Maria, na hora que chegar no posto... Não vai longe, Parei não. no primeiro, era o... Rapaz, não deu 2 quilômetros, eu passei por ele no posto. Não deu 2 quilômetros, eu tava no posto. Ele passou, brincou ainda. Mas eu acho que é bom demais essa experiência. A manutenção é mais unida, de trocar experiência, de falar com um contato que é da outra empresa, de trocar mesmo esse aprendizado ou essas técnicas. Eu acho que na operação ainda é um propósito que eu tenho de evoluir com isso. Os técnicos de operação, seja de planejamento, escala e de controle e gestão, eles são mais reservados. Eu fico provocando eles, né, amigos principalmente, ou clientes, de trocar essa experiência. Eu acho que na manutenção isso funciona de uma forma melhor, não é? Tem contato, todo gestor de manutenção que eu vou conversar ou trocar alguma experiência, eles falam, pô, mas eu falei com o cara lá de tal empresa, e a gente tentou e fez assim, e o cara tá numa experiência lá, acontece isso, não é? Acontece. Isso é uma prática comum demais, né? É o que você falou, é algo mais aberto, sabe? A galera esconde menos, sabe, as soluções para os problemas. E os caras são mais unidos, eu acho mesmo, sabe? É uma união mesmo. O pessoal mais parceiro, o pessoal...
poxa, mais parceiro. Não que o pessoal da operação não seja, mas eu acho que a questão da manutenção é um negócio mais... É mais próximo. Eu acho que é mais em conjunto. Em conjunto, é mais sabe? em conjunto. A operação tem alguns processos que são de inteligências individuais. Individuais, né? O cara que vai programar, eu quando fazia muito regional, programação... Né? É regional. E até, às vezes até atividade. Você fazer uma programação exatamente. De linha, uma programação de ônibus, de um quadro de horário, você precisa estar num lugar de silêncio para se concentrar. É muita informação. Mas eu não sei se é só isso, não. Eu acho que a manutenção é mais unida nesse sentido. Já começa pelo seguinte, né? Quando a gente fala de equipe mesmo, a nossa equipe está do nosso lado praticamente o dia inteiro. Quando a gente fala de operação, né? Cada carro está num ponto da cidade. É raro, às vezes, que você encontra a galera, que você tromba o cara ali, consegue conversar com ele. Normalmente, quando o cara está na garagem, ou ele está correndo para poder iniciar a jornada ou para ir embora para casa. Quando fui gestor de operação, e eu até brincava com isso, quando eu recebi um motorista que eu não lembrava, né, o código dele, ou a chapa, ou o nome, ou às vezes nem conhecia, eu falava, pô, mas esse cara eu nunca vi aqui. E é um motorista antigo, eu falei, esse é o cara bom. Porque na operação, se você não vê o cara, porque ele é bom, porque ele tá lá, verdade. Ele faz a operação dele e ele não aparece na garagem. Né? Aquela figura que tá todo dia lá, porque se envolveu num acidente, porque se envolveu numa reclamação, porque teve alguma ocorrência, eu falo, pô, esse motorista vai ficar conhecido. Mas é o que você falou, a manutenção está sempre unida, sempre junto na questão de pôr a frota para rodar, não é Até mesmo na questão da busca do conhecimento, né? Que se você vai... Poxa, aparece um curso legal, bacana, onde é? Senai. Bom, gestão de operação da amplitude, é um curso top para manutenção. Eu recebi gente da manutenção e estou fazendo propaganda também no gancho dele. Legal. Aí eu, particularmente, o Ricardo, como dava aula, ele deve saber melhor do que eu. Às vezes você vai lá fazer um curso no Senai e você encontra gente de todas as garagens. Encontra. E os caras se unem. Exatamente, entendeu? E os motoristas, o pessoal da operação, praticamente, a maioria, na grande maioria, você deve saber melhor do que isso, são prata da casa, né? Começa ali na manobra, vira motorista, às vezes vira inspetor, fiscal, tal. Então não tem esse elo lá fora, né? Que nem a gente da manutenção. A manutenção, ela busca por conhecimento praticamente nos mesmos lugares. Sim. E se encontra, né? A gente vai lá na reunião de resultados da SP Trans. Tá lá todo mundo de todas as garagens. Nas feiras, né? A manutenção está sempre nas feiras de novas tecnologias, exatamente, de frota, né? E grandes feiras que tem em São Paulo. Então cria esse elo, não adianta, né? Às vezes você vai num lugar e tem gente de 5, 6 garagens diferentes, né? Eu fiz um curso no Senai uma vez lá que eu conheci gente da Campo Belo, da Grajaú, que era a Bola Branca, né? A Transcuba, que a gente tava falando agora. Então assim, não adianta, né? É um mundo bem louco, né? Campo Belo, Grajaú, Transcuba, todos os clientes da Amplitude, né? Eu não estou em todas, né? Minha esposa está em algumas delas, apesar de eu frequentar a maioria, mas você vê, são grandes empresas e todas elas têm bons profissionais, né? Eu fico feliz quando eu vou numa empresa dessa, que eu fiquei... Teve empresa numa garagem da Campo Belo que eu passei alguns anos sem ir, porque estava desenvolvendo outros projetos. E minha esposa tocava, né, o projeto da Amplitude lá. E encontrei profissional da manutenção lá e falou, cara, você me ensinou a fazer análise de causa com o Pareto, a analisar os 6Ms, o Ishikawa, né, a espinha de peixe. Certo. E eu uso até hoje, eu quero te mostrar. Eu quero mostrar que está usando coisa que foi ensinado lá 10 anos atrás. Até nisso, eu acho que a manutenção o cara, quando tem o compromisso com essa gestão, além da união, os caras... Eu aprendi muito com esses profissionais. Vai além das 4 linhas, né, de onde você está trabalhando, né? Vai bem além. Eu acho legal. Eu quis desde o começo, desde o primeiro programa, eu já falei, eu queria gestores de manutenção aqui, vou ser repetitivo. Estou feliz com a presença de vocês. A recíproca é verdadeira, pode ter certeza. Compartilhem com os amigos. Eu quero ouvir depois aqui o mecânico, o eletricista, o borracheiro, o moleiro. Sim. Né? Legal. De todas as funções aí da manutenção. Eu tenho muitos contatos, mas para conseguir essa agenda, eu acho que compartilhando aí, o pessoal vendo. Legal. Pode ficar melhor ainda. E aí, me fala uma coisa. Você, agora, o Ricardo, você foi até a Radial
E aí agora eu queria saber, a Radial, que é uma empresa incrível, né? Empresa que eu considero demais, já fiz 2 temporadas lá de consultoria, direto com o Edson. E me conta agora como é que foi, como é que começou isso e como é que está hoje, por que a Radial virou R+, agora é R+, e quais são as novidades que a gente tem lá e de que forma está atuando lá? Bem, o primeiro grande desafio foi e está sendo, né, a gente montar uma boa equipe. Legal. Não só uma grande equipe, mas uma boa equipe, né? Apesar de 1 ano e meio já lá trabalhando para o grupo, assim, pessoas seríssimas que levam o negócio a sério demais, que tem muito bem definido ali os seus objetivos, aquilo que querem fazer, sabe, com relação à questão de ser referência e tal. Então isso me motiva pra caramba, porque por mais que você de repente tenha um desafio ou você vai trabalhar com algo que você goste, mas se você não tiver respaldo, se você não tiver pessoas que pensem dessa forma ao seu redor, você acaba perdendo gás no meio do caminho, né? Então, hoje, um dos maiores desafios ainda é essa questão dessa montagem da equipe. Nós não temos as equipes ideais em nenhuma das garagens. Deixa eu só pegar o gancho, até porque fala, mas uma grande empresa como essa não tem equipe ideal. Mas isso é uma grande dificuldade hoje do mercado do transporte. Uhum. Né? Eu tive com grandes empresários nesses últimos dias e todos eles estão precisando de técnicos de manutenção, de elétrica, de todas as áreas da manutenção da empresa. A maioria das garagens que você for, ou se você pesquisar na internet, tem vaga aberta para mecânico, para eletricista, para funileiro, pintor e para qualquer área da manutenção. É difícil uma empresa hoje que tem seu quadro formado. Eu acho que... Eu tenho falado isso para os empresários. Talvez foi uma tendência de mercado que os grandes profissionais e bons profissionais às vezes abrem mão de continuar trabalhando numa grande empresa e para abrir a sua própria empresa. Mas o que eu estou querendo dizer? A mão de obra da manutenção, e você é um cara que já formou pessoas na manutenção, já foi instrutor, deve ser até hoje, está faltando geral nos lugares, não é? Então, assim, se eu tiver uma empresa, como você está falando, estou precisando formar equipe, não é um negócio simples. Consegue chegar numa empresa e resolver trazer os técnicos. Está faltando no mercado. Não tem mão de obra. Não tem mão de obra. Eu acho que o primeiro passo é o seguinte, né? A molecada, né? Os jovens de hoje, o cara não quer mais, né? Tá sujo. Não quer mais pegar, o cara não pesado, quer mais, né? ele não quer imaginar, né? Em tirar, arrancar e colocar um pneu no ônibus, tá certo? O cara não quer estar debaixo de um ônibus. Eles não querem fazer isso no carro de passeio. Exatamente. Eles preferem ter o aplicativo. Nosso sonho era dirigir quando era criança, Exatamente. né? Depois, como adolescente. Parece que essa nova geração não tem mais essa mesma vontade de dirigir, seja um carro ou qualquer... O pessoal eles não têm esses mesmos interesses, eles têm interesse por outras coisas, né? Que são tecnologia, fascina, molecada e tal. Tem alguns ali que são meio fora da curva e ainda querem. Mas aí hoje, né? Quando a gente fala de manutenção dentro de uma garagem como a nossa, essa parte de acompanhamento, de exigência, de cobrança, isso acaba deixando as pessoas meio assustadas. E em todo lugar tem hoje em dia. Não tem mais aquele mecânico que entra, sai, passa o mês sem ouvir uma cobrança, não. Porque exatamente. Talvez você me dê uma visão agora que eu não tive. Exatamente. Você vê, com todo esse tratamento, essa experiência, eu não tive essa visão. O mecânico antigamente não tinha a cobrança que ele tem hoje. Antigamente, nós tínhamos, né, o luxo, nós tínhamos a condição de errar. O negócio era muito mais rentável, muito mais lucrativo do que é hoje. Sempre falo isso. Então, assim, hoje a margem de erro é mínima. E antes você podia errar porque não fazia diferença. A receita entrava com força, a tarifa era reajustada o tempo inteiro e o custo, né, do diesel, peças e pneus era um negócio que não tinha tanta participação nesse custo todo como tem hoje. Ele era relevante, sim, mas não tão controlado como é hoje, né? Exatamente. Porque as pessoas, as empresas, elas tiveram
estão tendo que se adaptar o tempo inteiro, né, para essa nova realidade. Essa questão de eficiência, né, a questão de sobrevivência para as empresas. Então, quando a gente fala de oficina, é aquilo que nós comentamos durante o nosso dia inteiro. Cada ônibus daquele é como se fosse de um cliente nosso. Sim. A margem de erro tem que ser zero. Tem que ser zero. Nós não podemos errar, porque esse ônibus ele vai ir para a rua e ele tem que voltar para a garagem com maestria. Então, assim, tem que ser coisas de formas cirúrgicas, e isso também afasta muitos profissionais antigos, né, que não conseguiram se adequar ou se adaptar a isso. Isso também é um ponto que acaba afastando algumas pessoas dentro de garagem de ônibus. A tecnologia também mudou, né? Bastante. Bastante. A frota pesada tinha uma manutenção pesada também. Hoje tem uma manutenção tecnológica dentro, embarcada e de módulos. Eu vi o ônibus, tinha 8 módulos. Não sei se tem mais, vocês podem falar melhor do que eu. Tinha 8 módulos diferentes dentro do... Mas quer que eu te fale uma coisa? Se a gente for pegar ali o trem de força de um ônibus... É a mesma coisa da vida toda. Ele é o mesmo desde quando eu entrei, né, numa garagem de ônibus. Eixo dianteiro, eixo traseiro, sistema de suspensão... Aí não tinha lá a caixa de direção, que agora a direção é hidráulica, né? Aí a parte de bomba injetor hoje virou toda a parte de injeção eletrônica, mas essa parte pesada, ela ainda existe. Continua sendo. Ela ainda existe, né? Nós precisamos desse cara ainda, né? E muito, né? Nós precisamos dele muito. Agora, é claro, né? Tem esse cara que aí vai cuidar da parte mais delicada, né? Da parte de tecnologia embarcada do carro, que isso tá aí uma coisa que... hoje, com a nossa visão de mercado e tal, a maior parte da galera que toma conta de garagem de ônibus, a formação do cara é mecânica. E ele acaba deixando o setor de elétrica, que é um setor extremamente hoje importante. É um dos mais importantes e hoje a elétrica é um dos setores que, assim, nos meus estudos, de várias referências que eu tenho, é onde o maior problema está na elétrica hoje. Por quê? Soma todo o problema da elétrica, do que já sempre teve, a essas novas tecnologias embarcadas ou de evoluções, né, mesmo da tecnologia. Hoje a empresa ela tem que ter eu vou chamar de scanner, tem gente que chama de outro, vocês podem dar o nome correto aí, que é o equipamento que faz a leitura e ajuste, né, nos computadores que tem, nos módulos que tem no carro. Eu tenho um mecânico amigo meu, que é o Fábio. Ele falou, eu já até chamei ele para vir aqui. Ele falou, mas eu não mexo com ônibus. Eu falei, mas você pode ir lá, a gente fala de mecânica e chama mais alguém do ônibus, que ele resolve o problema dos carros. Às vezes ele conecta lá, o scanner tem um outro nome que o pessoal usa para esses... Aparelho diagnóstico, scanner. Diagnóstico. E aí ele conecta lá e aperta, faz lá os ajustes e o carro sai... Estava ruim, sai legal. Exatamente. Eu acho que... Eu vejo que a empresa ainda não... Algumas empresas não evoluíram com essa tecnologia. Eu vejo profissionais falando, mas eu não tenho o scanner, eu tenho que mandar para a fábrica, eu tenho que mandar para a concessionária, porque não tem... Cara, se você tem uma frota de 100 ônibus, 50, de 20 ônibus, você tem que ter um scanner daquele. E aí custe o que custar. Exatamente. Você precisa daquilo, porque aquilo vai resolver problema. Eu tenho acompanhado... Apesar do freio, que é um grande problema que eu estou acompanhando, de custo, até falei com vocês antes da gente começar, e o freio sempre foi lona, agora tem ônibus com freio a disco também. Disco, exatamente. Né? Que já não é de agora, já tem um tempo, mas não é comum. Eu tenho alguns clientes que têm. E hora ou outra, quando fala, não, a pastilha do ônibus, eu falo, não, o ônibus não tem pastilha. Não, tem pastilha de ônibus, sim. Tem tecnologia. Tem empresa que está com toda a frota, um freio a disco. E o freio está sendo um vilão, e é da parte pesada, não é da parte de tecnologia. Exatamente. Mas a elétrica ainda, toda vez que eu faço um Pareto por setor, dos custos e das ocorrências, a elétrica está em primeiro lugar. E talvez seja essa tendência da mão de obra não ter evoluído, ou ter poucos profissionais nessa área. Mas eu acho que está faltando profissional da manutenção no geral, no mercado, não está? Olha, eu falo que, voltando lá naquilo que eu inicialmente estava falando, a maior parte do pessoal que toma conta de oficina, a formação do cara é mecânica. E, de forma não tendenciosa, mas ele acaba deixando os outros setores de lado. Ele não dá a devida atenção para o cara que está falando para ele, chefe, minha máquina de solda quebrou, o cara da funilaria.
a minha lixadeira, porque isso na cabeça do cara não é importante. O importante para ele é só a mecânica. O eletricista chega para ele e fala, chefe, preciso de um rastro. Ele fala, não tem dinheiro para comprar. Mas a prensa pro cara desmontar um eixo dianteiro, ele compra. Sim, porque é mecânica, né? Tá certo? Pô, chefe, tá faltando um aparelho diagnóstico, mas o equipamento para dar um passe no tambor de freio não deixa faltar dentro da oficina. Porque isso, né, é meio que cultural, né? O cara, não, a mecânica. E se o cara não estiver preparado, né, e não começar a observar esse tipo de lacunas aí que ele tem, né, e que, poxa, peraí, eu preciso estar com outras equipes muito bem estruturadas para que realmente eu consiga atingir o resultado que a empresa precisa, não vai acontecer. Sim. Não vai acontecer. Então, hoje, nas nossas empresas lá, a gente está tentando montar essas equipes com uma forma de muita estruturação, com todo o apoio, parte de ferramental. Essa parte elétrica, por exemplo, poxa, nós somos assinantes de um negócio chamado Doutor IE. Doutor IE, imagine aí, é o pessoal que, para mim, eles são referências no setor de diagnóstico veicular. Tá. E esses caras, eles têm, né, toda a parte de diagramas elétricos, teste de componentes e tal. E nós somos hoje assinantes disso. A Radial, ela é assinante. Legal. Eu não tinha ouvido falar ainda, mas... Os caras são feras, assim, são... Legal. E é uma baita de uma ferramenta, é uma assinatura que, para um grupo do tamanho do nosso, não custa absolutamente nada, né, em vista daquilo que a gente vai conseguir resolver de problemas. Só que, normalmente, não tem investimento. Porque o chefe da oficina... seja um encarregado, o líder, o gerente, que a formação do cara é mecânica. E ele acaba deixando todo o resto de lado. Essas questões aí e esses de problemas lado, só vão se avolumando e a gente vai ter um monte de problemas. Eu acho que, como qualquer setor, a gente precisa evoluir, né? Mas eu tenho sentido de fato essa a mão de obra da manutenção. Aliás, para quem estiver assistindo e for técnico de manutenção e estiver procurando trabalho numa empresa de ônibus, se você não encontrou, você está procurando um lugar errado, porque tem vaga para tudo quanto é lugar. Eu tenho algumas abertas aqui, em todos os níveis da manutenção, as pessoas, os técnicos, são de mecânica e tal, e a coisa vai evoluindo e está faltando essa mão de obra no mercado. Me fala uma coisa, Ailton. Você está desenvolvendo o trabalho, essa experiência toda que você tem lá na Auto GT Transportes, não tenho dúvida que já está contribuindo, né, com a gestão de manutenção lá. Mas vamos falar um pouquinho então da Emanuel Climatização. Já apareceu algumas vezes aí, você tinha me compartilhado que estava abrindo essa empresa. Da onde saiu esse objetivo? Como é que é? E já começou? Já tem caminhão lá resolvendo ar-condicionado? Por que ar-condicionado e por que começou esse negócio aí? Na verdade, assim, né? Eu sempre tive assim, um sonho de montar um negócio próprio, né? Tá. Sempre tive. Que não saísse fora da minha paixão, que é ônibus, né? Que é manutenção, Eu tô trabalhando com isso desde 2000, né? Então, assim, igual você falou, por mais que a pessoa às vezes tenta sair, como o Ricardo já aconteceu algumas vezes, voltou de novo, entendeu? E assim, a princípio, eu tinha como é que se diz? Me identificado com essa área de ar-condicionado residencial, comercial. Né? Eu tenho uns primos que trabalham na área lá em Rondônia, a gente tá sempre conversando, sempre, né? Aí lá precisa mesmo, quente pra cacete, né? Louco. Eu tive lá, quase que eu morri. No Mato Grosso, você imagina. Pois em Cuiabá você ouve. Você é louco. Eu morava 2 horas de Cuiabá, você imagina. Ele tá chegando. Caldeirão, né? Tira gosto. Cuiabá é um caldeirão, né, rapaz? É louco, eu trabalhei 1 ano no Mato Grosso e foi pesado. Eu pensava assim, né? Um dia, se eu parar de trabalhar com ônibus, eu vou trabalhar com isso, né? Com ar-condicionado. Só que daí o ar-condicionado entrou no ônibus, né? Entrou no ônibus, né? Eu peguei bastante a parte do ar-condicionado quando eu estava na Mob Brasil, né? E ali eu me encantei por essa área de refrigeração de ônibus, ar-condicionado no ônibus, para mim era um negócio louco, né?
Sim, e eu acho que é um negócio louco, porque eu vou falar, o ar-condicionado hoje é um grande vilão também na gestão de manutenção, vamos dizer. Sim. Porque é uma coisa que no rodoviário eles já estão acostumados já há muito tempo no fretamento, tudo. No urbano, teoricamente já estão, mas tem muita frota que não tem ar-condicionado, e tem muito carro que não tem ar-condicionado. E aí eles viram um vilão nessa história, porque eu não tenho setor normalmente de ar-condicionado na empresa. As grandes empresas têm e algumas pequenas têm também. Mas quando eu falo de estruturação de processo de manutenção, que eu falo mecânica, elétrica, funilaria, pintura, É outro setor. borracharia, o ar-condicionado deveria estar ali, né? Porque tem empresas que têm 100% da frota com ar-condicionado. Mas eu tenho visto que o ar-condicionado, eu tenho alguns profissionais que estão ali com ligação na elétrica, mas que eu não tenho o setor estruturado do ar-condicionado. E aí, onde você tem uma frota quase que 100% em ar-condicionado, você acaba tendo problema. O ar-condicionado está sendo um vilão em algumas empresas. Porque pegou as empresas meio que no contrapé, né? Na verdade, né? Essa questão de ar-condicionado, ninguém estava preparado para isso. Se você pegar ali mesmo, foi um negócio que, pum, né? Daqui a pouco, ar-condicionado. Então, assim, querendo ou não, pegou as empresas no contrapé, né? A exigência virou... Foi num boom, né? Que aconteceu. Era aquele negócio, vai acontecer, todo mundo vai nada, daqui a pouco, pum, vai ter que acontecer. Aconteceu e tá indo, e é uma tendência que não adianta, né? Que não vai fugir disso. Se você pegar hoje, precisa nem ir longe, o interior de São Paulo, praticamente todos os estados do Nordeste, região Norte e Nordeste, máquina agrícola hoje tem que ter ar-condicionado. E se não estiver funcionando, não vai para trabalhar. Então, você sabe que eu vi... É uma questão insalubre, né? Eu vi até na questão da sua empresa aí, da Emanuel Climatização, que é caminhão, ônibus e máquina agrícola também. Tem que ter. Eu nem tinha noção, porque eu nunca tive referência ou nenhuma participação com máquina agrícola, mas eu falei, é óbvio que tem que ter ar-condicionado, né? Sim. Porque aquele negócio está debaixo do sol e... Tem que ter, e é uma fiscalização do caramba em cima, que se não funcionar não é nem pro cara trabalhar, hoje em dia. Legal. A legislação, né? É um negócio louco. Então, assim, é uma área que cresceu bastante, né? Mas só que assim a gente tá, na verdade, iniciando, fiquem à né? vontade aí, pra comer, viu? Não é pra... Vamos já. A princípio, né, eu e um amigo meu tivemos essa ideia, na verdade ele que me convidou, né, para esse negócio, e a gente está iniciando aí, né? Assim, nós vamos atuar de forma administrativa, né? Não vamos atuar em campo, né? Vamos ter as pessoas que vai trabalhar com a gente, mas assim, nós vamos cada um seguir a sua rotina normal, né? Sua vida normal, a minha esposa... Não a vamos esposa sair dele. do busão, não. Vamos Não. continuar no busão. Busão. Vamos... Busão na veia, né? Diesel na veia e não tem busão jeito. sempre. Minha esposa, a esposa dele vão atuar de alguma forma, ajudando a gente, né? Meio que Legal. em algumas questões administrativas aí, e vamos indo, né? O nome, né? O nome tá aí, pessoal, ó. Já passou aí várias vezes. Se você tem frota pesada, se você é de empresa de ônibus, de caminhão, de máquina agrícola, tá aí, faça um orçamento aí com Ailton. Eu não sei se ele é bom no ar-condicionado, deve ser, porque como pessoa é um cara incrível e eu fico feliz demais que você tá com esse novo projeto aí. De coração, espero que tenha sucesso. E eu não sei, carro pesado, eu tenho o meu carro de passeio é meio pesadinho, eu vou passar lá para ver se mexe também. O nome, né? O nome Emanuel, ele vem do hebraico, né? Que traduzido ele quer dizer Deus conosco, né? Que legal. Então, que eu não acredito praticamente em nada de negócio, de família, de qualquer coisa sem Deus estar no controle, né? Que bom. Sem Deus ser o foco da coisa, né? Eu tinha falado assim, quando minha esposa engravidou, se visse homem, eu ia colocar Emanuel. Mas veio uma menina, né? Helena. Mas aí o negócio virou Emanuel. Ela tá grávida, sua esposa? Não, já ganhou. Minha neném já vai fazer 3 anos. 3 anos já. 3 anos. Tá, então já é um projeto que já vem de algum Já tempo. tem tempo. E como que chama ela? A minha neném é Helena. Helena. Eu tenho a Micaela, se fosse menino ia chamar Antônio. E tinha... Eu acho assim, tudo que a gente faz tem propósito. E tem Deus no meio. A coisa vai embora. De qualquer forma, eu acho que tá aí o contato da Emanuel Climatização. Eu achei que podia ser até alguém da família ou alguém que participasse, mas aí você deu aí a tradução e aí é um negócio abençoado, que Deus abençoe e eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Obrigado.
E você pode ter certeza que a hora que eu encontrar alguém do carro pesado que falar, pô, o ar-condicionado tá ruim, eu falei, chama o cara lá que resolve. Que se ele não resolver para fazer o trabalho, pelo menos ele vai te ajudar Com certeza. com algum caminho que você deve seguir. Alguma experiência a gente vai tocar. É isso aí, eu acho que o objetivo é esse. Legal. Eu posso dar aqui um testemunho, né, a favor do Ailton. Um cara que conhece bastante, tem me ensinado muito sobre a questão de ar-condicionado, que eu particularmente não conheço absolutamente nada. Você vê, ele é o professor, hein? Não conheço. Mas é assim, né? A gente aprende. Se abrir a mente, a gente aprende de tudo, né? Não conheço, né? O Ailton tá lá e é o Ailton que tá tocando praticamente essa parte de ar-condicionado lá no nosso grupo. Quando existem lá os grandes problemas, é ele que toma a frente, que vai medir, que vai testar, que vai ver como funciona e tal. Então conhece bastante a respeito do que está fazendo. Acabou de fazer um outro curso aí, buscando se especializar no assunto. Então, assim, tem tudo para dar certo, com certeza. Que eu, particularmente, o ar-condicionado, a única coisa que eu sei usar dele é o controle remoto. Você vê. É o que eu digo, eu também, assim, por mais que aqui na nossa região não é uma região tão quente quanto Nordeste ou Norte e outros, Rondônia, como a gente falou aí, eu quase morri de calor lá, mas eu sou viciado em ar-condicionado e é o que eu falei, o controle no máximo. Deu ruim, tem que chamar os caras que o cara que resolve, chama o cara que resolve. Essa questão de ar-condicionado hoje está mudando um pouco o foco, porque São Paulo hoje, cara, se tornou um lugar quente também. Aqui quando faz verão também é pra arregaçar o calor. Não, quando né? faz Isso é louco. Fica à vontade aí, é pra... Vou pegar. Isso é louco. Tem empresa hoje, as grandes empresas que tem, sei lá, 200, 300 ônibus com ar-condicionado, quando tá calor demais mesmo, ela arregaça de carro recolhendo, é problema. Porque é o seguinte, né? Não adianta, né? O negócio tá vindo ali no inverno, na boa, trabalhando bem pouquinho, daqui a pouco o calorzão tem que trabalhar 1000 por hora ali, não adianta, dá problema, né? E tem uma coisa, eu vou falar da minha experiência agora, eu não vou lembrar o ano exato, mas quando eu vi o ar-condicionado chegando na frota, que não era uma coisa comum, quando eu comecei em 94, 93, 94, não tinha, no urbano não tinha ar-condicionado. E eu até já falei em outro episódio que era aquela janela que abria quase inteira, caía 3 pessoas pela janela que abria tudo, dos Amélia, dos Vitória, a gente tirava as travinhas e o cobrador conseguia abrir metade da janela ali. E aí quando chegou os ônibus com ar-condicionado, você ainda tinha uma janela que você conseguia abrir, nesses primeiros que eu acompanhei. Só que agora o ônibus que tem o ar-condicionado, ele vem com a janela lacrada. E aí, como é que faz? Quebrou o ar-condicionado, tem que recolher. Antes você desligava o ar-condicionado, abria as janelas e operava como se fosse um ônibus sem ar-condicionado. Hoje não dá. Por que parou? Porque é o seguinte, por que os órgãos de gestor proibiu? Porque mesmo com o ar-condicionado funcionando, as pessoas abriam as janelas, né? Abria e aí o que aconteceu? O ar-condicionado perdia eficiência, né? Ele ficava ligado ali, mas não ia ter eficiência porque estava... A ventilação normal do carro estava entrando normal, né? Do meio ambiente, então por esse motivo que proibiu e teve que lacrar. Aí é toda coisa, né? For algum probleminha simples ali, um positivo solto, alguma coisa assim, um negativo, você até consegue resolver, mas na maioria dos casos tem que recolher. Tem que recolher. Tem que trocar o carro, tem que fazer alguma coisa. Deixa eu ver se vai querer suco, tem energético, tem Red Bull. Daqui a pouco eu tomo, Alex, eu tô tranquilo. Então pega uma água, pelo menos. Não, eu tô tranquilo. E aí, vai já, Red Bull? me sigo. Vamos tomar um suco. Mas você vê, né? Mesmo um ar-condicionado dentro de uma garagem de ônibus da região metropolitana, né? Porque São Paulo já está muito mais acostumado com essa questão do ar-condicionado, né? Capital. Mas a região metropolitana, de uma certa forma, tirando aqui a Metra, a maior parte das empresas está começando a conviver com isso agora. Certo? Seja sistema metropolitano, né, onde o órgão de gestão é MTU, ou as prefeituras. Mas num curto espaço de tempo aí, apesar que a nossa frota lá era uma frota relativamente nova, mas eu já percebi também que é o seguinte, se nós intensificarmos, se a gente realmente criar um plano de manutenção, onde existem ali a troca de filtros, né, telas, lavagem do sistema, a gente vai conseguir ter êxito. Sabe? Legal. Espero que sim. E eu vou usar como referência isso, porque não é toda empresa hoje que
que eu frequento, que eu passo, eu vejo que o ar-condicionado como você falou, em São Paulo já é uma realidade já de algum tempo. No metropolitano, né, as empresas que operam MTU, ou até em outras empresas de fretamento, turismo, que menores, é uma realidade nova. E aí é o que eu falei, não tem o setor do ar-condicionado formado ainda. Você tem alguns profissionais que vão dando jeito. Mas em São Paulo não tem como. Se fosse a SP Trans, tem que ter estrutura. No metropolitano, algumas linhas tem, algumas empresas têm, outras não. Não são todas. Você pega a Metra, aliás, o pessoal da Metra também, cliente nosso de muito tempo, já faz alguns anos que a gente não tem nenhum trabalho em atividade lá, mas conheço muita gente de lá, considero demais. É do grupo que eu comecei, né? E você vê, a Metra tem, apesar de operar no corredor, o ar-condicionado, todo mundo que usa a Metra, que sabe que eu sou do transporte, que não é do transporte, fala, pô, eu andei no Metra e estava tranquilo, geladinho, negócio confortável de operar. A Mônica, que estava aqui, acabou de falar que usou a Metra e o ar-condicionado funciona bem demais. Agora, nas empresas, eu tenho visto que nas empresas que é uma nova realidade, a frota com ar-condicionado, ainda passa por algum... Olha, Alex, no nosso caso lá, se nós falarmos de Suzano, de Ferraz, pô, frota com ar-condicionado hoje representa 20% da nossa frota. Certo? Então nós temos 60 e poucos carros juntando as duas garagens. Dá até mais esse número. E eu vou te falar, por hora, o índice de problema, ele tá dentro daquilo que a gente entende que é normal. Tá. Mas você vê, essa questão de ar-condicionado, nós começamos, antes da chegada do Ailton, o Ailton chegou em setembro, Ailton lá com a gente. Essa parte que nós aprendemos ali aos trancos e barrancos, sofrendo. Questão de filtros muito sujos, sabe? E isso acaba, né, gerando um processo de condensação maior dentro do sistema, e essa condensação maior ela acabava fazendo com que a água pingasse, né, na cabeça do passageiro e tal. Aí essa experiência é horrível. Você pingou no passageiro, ele não sabe que é do ar-condicionado, ele vai achar que é água de algum. Nós fomos aprimorando essa manutenção preventiva, e hoje nós temos um controle muito maior disso. Sabe? Então nós fomos aprendendo. Aí com a chegada do Ailton, né, com uma informação muito melhor do que a nossa, né, já vivia isso em São Paulo, já tinha uma formação, né, infinitamente melhor do que qualquer um de nós lá. E hoje a gente consegue ter um controle bacana disso, seja... Por incrível que pareça, os carros mais novos que chegaram nossos, né, eles apresentaram mais problemas que os nossos antigos. Ou seja, carro que veio com problema de correia de fábrica, desalinhamento de correia, de polias, não sei o que e tal. Você sabe que parece estranho, mas tem muito carro novo que chega com problema, né? Vários. E aí são problemas de várias áreas, né? Porque parece que toda vez que a empresa adquire uma frota nova e tal, e eu vou fazer algum levantamento, quais são os carros que não estão em operação? E aí na concessionária tem um monte de carro que voltou. Sim. Então, assim, o carro novo... Não é sinônimo de tranquilidade, não. Não é sinônimo de que a operação vai rodar. Não é. Apesar que tem uns carros velhos que rodam muito melhor e são mais econômicos até que os novos, mas é uma realidade da tendência, né? Não adianta, né? Uma realidade do nosso setor. A questão do ar-condicionado é o seguinte, né? Vai chegar uma hora que não vai ter o que fazer, né? É ar-condicionado e... Até por exemplo aquela questão climática, né? Efeito estufa, essas coisas, né? A tendência é cada vez mais, o calor parece que piora, né? Então São Bernardo nunca fez calor num longo período como tem feito agora, porque já chegou o inverno, teoricamente, em São Bernardo, mas tem dia que tá um calor insuportável aqui, sem ar não tem como. Exatamente. Agora, você sabe que eu comprei um carro novo na concessionária, e com 2.000 quilômetros ele deu problema no ar-condicionado. E aí foi para a concessionária dá a garantia, tudo, e fala que, era um módulo não sei do que. E aí depois isso com 2.000, depois com 7.000, deu problema de novo. Aí foi para a concessionária, eles inventaram que era um outro módulo também. Eu falei, mas não é módulo, esses caras não estão explicando, eu estou querendo entender qual que é o problema do carro, por curiosidade, não que eu seja técnico.
mas por curiosidade. Aí eu percebi que eu andava muitas vezes com o ar-condicionado ligado no último e com as janelas do carro abertas. E toda vez que aconteceu, o ar-condicionado dava problema e o carro superaquecia. A temperatura de um carro novo, né, superaquecendo, o carro com 2.000 km superaqueceu, mas eu estava com a janela aberta e o ar-condicionado ligado. Eu não entendia qual era essa ligação, porque a vida inteira usava o ar-condicionado ligado e abaixava os vidros por qualquer motivo e depois levantava e o ar está lá ligado direto. Usa o mesmo ventilador, né? Então, eu não sei por que é que isso acontece. É porque usa a mesma ventoinha, né? Para os dois sistemas, né? Ela refrigera os dois. Porque na verdade, assim, o condensador do ar-condicionado, ele é um radiador, né? Ambos são refrigerados pela mesma ventoinha. Então, se ela tiver com problema, a eficiência vai faltar eficiência nos dois setores, nas duas áreas, né? Você quer ver uma coisa que um amigo comentou comigo sobre ar-condicionado de ônibus e aí você para pra pensar, você fala, caramba, né, meu? É algo que precisa evoluir ainda. Você pega o sistema de ar-condicionado do ônibus, o teto ali, você tem uma bandeja onde a água que passou pelo processo de condensação vai ficar na parte do teto, correto? Aí você pega um ônibus em São Paulo, onde o trânsito está travado, calor danado, esse ônibus não anda, não circula, o ar-condicionado está ali gelando No tudo último. e mais um pouco. Normalmente esse dreno, né, só funciona quando o veículo está em movimento, né, essa água ela vai se movimentar. E ela deve ir para trás, nunca para frente. Exatamente. Agora você imagina o seguinte, essa água está se acumulando dentro dessa E o bandeja. trânsito de São Paulo você consegue ficar 20 minutos parado no mesmo lugar, vai... E aí, Consegue com facilidade, né? o que normalmente acontece, isso nem por defeito do veículo. Na hora que o carro começa a se movimentar, essa água que acumulou dentro da bandeja, que foi acima do que é... Porque o sistema ele é meio que criado para que o carro não fique parado. Né? Peraí, ele vai acumular X milímetros de água ali dentro e ele vai estar sempre movimentando e essa água vai estar o tempo inteiro sendo drenada. Vai vai sair pro dreno. E às vezes não é o que acontece. O carro parou no trânsito, não tem movimento e essa água está se condensando e ela está acumulando. Tal. Quando o carro começa a se movimentar, o que vai acontecer com essa água? Cabeça do passageiro. Isso é uma reclamação. No urbano eu nunca acompanhei não, mas no rodoviário, no fretamento, é uma das piores reclamações. Sofre com isso. Rodoviária Sofre com né? isso. E deve ter relação com essa engenharia. Exatamente, com esses desenvolvimentos, sabe? É algo falho. É algo que, se a gente for parar para pensar, vai acontecer e não é porque o sistema não está funcionando da forma correta. É a parte de armazenamento, né? O recipiente onde essa água vai... Porque é aberto, né? Você pega a bandeja ali na parte do teto do ônibus, você fala, caramba, essa água ela fica toda aqui dentro e aberta. É uma bacia. Sim, se o ônibus estiver no plano parado, aquilo só vai enchendo. Não vai... Porque tá condensando ali, tá parado, mas tá condensando, né? Ricardo, quais são aí os próximos passos aí dessa gestão de manutenção na R+? A R+, está com ônibus elétrico, eu tenho essa dúvida. Tem ônibus elétrico lá na R+, o que aconteceu com a Radial que virou R+? Bem, a Radial Mais, né? Radial Mais. Radial Mais é um novo braço da empresa, né? Onde a nossa grande expectativa é começar a prestar alguns outros tipos de serviços. Dentre eles, a parte de manutenção veicular. Legal. Tá certo? Então a gente quer pegar parte da nossa expertise, né, pegar parte daquilo que nós conhecemos e começar a ofertar isso, né, para terceiros. Para o cara lá que tem o seu caminhão, para o cara lá que tem o ônibus que transporta crianças, o ônibus escolar. Tá? Então a gente... Tá certo? Então a Radial Mais, ela é... A nossa ideia vai ser Radial Mais serviços, Radial Mais peças. Então a gente está querendo, sabe, melhorar aí, né, o nosso portfólio de serviços, né, de prestação de serviço, enfim, de tudo. Tá? Então, esse é o intuito dessa parte. A questão do ônibus, né, nós testamos um carro da BID esses dias. Né? Foi um teste, foi algo para a gente poder experimentar,
né, para a gente poder sentir, né, essa questão do lance ecológico, né, do carro que não polui o meio ambiente. Né, Usa o diesel que é caro. Para poder, de fato, ver quanto esse carro consumia de eletricidade, né, para poder carregar as suas baterias, né, a questão de não provocar ruído, né, poluição sonora. Mas, para o momento agora, é algo distante ainda. Tá. Eu vejo que esse apelo do ônibus elétrico é um negócio muito interessante, muito legal. Já tem convidados especialistas, né, em fabricação desses ônibus e que já usam grande quantidade. A gente deve falar disso no futuro. Eu vejo que tem um apelo ecológico muito legal, mas eu vejo que ainda precisa de tem algumas preocupações com isso, seja nos componentes de uma tecnologia nova, né, que se hoje eu estou com dificuldade de mão de obra do diesel, imagina a mão de obra do elétrico, que o fabricante também tem um projeto. Eu acho que eu vou conversar com especialistas para entender o ponto de vista deles, mas eu que sou diesel na veia, eu ainda não entendi que o apelo é importante, é legal, e como eu sempre digo, eu sou fã, mas eu não vi funcionar ainda da melhor forma possível. A eletricidade está tão cara quanto o diesel. O diesel, exatamente. Quanto o diesel. E uma coisa que era para substituir, né? Essa dificuldade está ali meio que equilibrado. Eu não vou nem dizer que é equilibrado, porque eu não tenho referências confiáveis para dizer sobre isso. Vamos conversar com especialistas e acompanhar. A experiência que eu tenho acompanhado de algumas pessoas que tiveram experiência direta com o elétrico vai nessa linha. A gente está testando, mas ainda não é uma coisa que concluiu. Eu acredito que é uma tendência mundial. A gente fala até dos nossos veículos particulares, que você vê hoje em dia, você vê num shopping, num condomínio, num posto de gasolina, como eu tive na estrada de Opala, o cara estava abastecendo o veículo dele elétrico lá. Né? Assim, não tem como travar a tecnologia, não tem como segurar. Ela vai chegar e ela vai acontecer. Mas no nosso ramo, no transporte público, vamos dizer assim, ainda é uma coisa que está se testando, né? O híbrido já está aí já há muito tempo, o elétrico que está ligado nas redes, né? Os trólebus já funcionam já há muitos anos. Agora, esse veículo elétrico de nova tecnologia parece que ainda não é uma realidade tão, assim, em larga escala para o nosso sistema. Ô Alex, primeiro ponto, o valor desse veículo, altíssimo. Ele chega a ser o dobro do valor, não? Mais. Mais do que o dobro? Mais que o dobro. Meu Deus, eu não tinha noção. Mais que o dobro. Então, assim, o valor é astronômico. Né? Astronômico. Daria para nós comprarmos alguns veículos convencionais. Alguns. Então, né, não vou entrar no mérito do valor aqui, né? Sim, mas assim, nem é necessário. O valor dele é muito alto. Hoje, quando nós falamos de um veículo nosso lá convencional, né, aquele carrinho que hoje a gente está parando ali na nossa frota e a gente vai vender esse carro, poxa, nós pagamos hoje R$500 mil no ônibus e nós vendemos um ônibus hoje por 50 mil. A desvalorização é muito grande. Né, astronômica, tá certo? Astronômica. Mas hoje, esse ônibus que nós tiramos lá da nossa frota, a gente consegue vender para o cara que vai lá transportar a molecadinha lá na escola no interior do Brasil, que vai transportar o cara lá que vai trabalhar numa fazenda, numa usina. São ônibus padrão e no rural ele funciona bem. Funcionam tranquilo. Eu até falei em episódios anteriores do articulado, que para mim é uma pena ver tantos veículos articulados e biarticulados com 10, 15 anos de uso no máximo virando ferro velho. Tem que picar e vender como não tem o que fazer. Por peso. Não tem que fazer. Agora você vê, num ônibus que ainda pode ser usado, né? Você paga R$500 mil no mínimo, né? Porque um ônibus padrão básico do transporte urbano aí é no mínimo R$500 mil. Aí você vende por 50 mil depois de 10 anos. A desvalorização é muito grande, né? É gigante. E aí, essa questão do ônibus elétrico ainda tem um problema, né? Porque, veja só, a estimativa de vida útil dessas baterias, que é o grande vilão desse carro, é de 8 anos. Ou seja, se hoje nós compramos um carro zero e a nossa expectativa é que daqui a 10 anos a gente vai vender esse carro, tá certo? Esse ônibus elétrico daqui a 8 anos... Você tem o preço de um ônibus só para trocar a bateria. Muito mais. Louco. A bateria hoje desse carro, ela se representa no mínimo 75% do valor dele. Que é gigantesco. Então, assim,
daqui a 8 anos, esse ônibus ele não vai servir para nada. Tá certo? Me preocupa essa situação e assim, eu tenho falado sobre isso porque eu tenho visto reportagens de, tá com ônibus elétrico aqui, ônibus elétrico ali. O ônibus elétrico é uma realidade que não dá pra gente segurar, mas eu tenho visto muitos grandes empresários dizendo, calma que isso é muito dinheiro para brincar com isso. Exatamente. Vamos ter calma nessa situação. Exatamente. Então é algo que tá distante. Sabe, ao meu ver, tá muito. Você fala, a gente pode pegar como exemplo, você vai comprar um veículo elétrico. Meu Deus, é um absurdo. Sabe, uma moto, né, elétrica. Né? Então, a questão do ônibus. Mas detalhe, né? É um veículo que, poxa, quando uma empresa ela faz um investimento no ônibus, normalmente, né, os contratos são de 10 anos. Então, você vai fazer um investimento para poder usar esse veículo durante esses 10 anos. Sim. Né? Agora, o cara vai lá e compra um automóvel, ele usa 2, 3 anos, ele desfaz aquele carro e beleza, essa bateria que em média dura 8 anos ainda está rodando. Agora, e a empresa de ônibus, o que faz com esse carro? Você tem que ter um contrato equivalente ao investimento. Não dá para, se não fizer conta, a conta não vai fechar. Não vai fechar. Eu acho que é isso que está acontecendo. Isso vai fechar. Vamos esperar para ver o que vai acontecer aí com o elétrico, porque o diesel tá na veia, mas tá caro. Claro, o diesel tá um vilão também. Tem outro lance, né? Eu acho que eles vão ter que buscar mecanismo de baixar esse custo desse carro elétrico, porque ele é uma tendência, né? Até mesmo porque, segundo os estudiosos aí, segundo rege a lenda, que o petróleo ele vai acabar um dia, né? Ele não é uma fonte inesgotável, né? Então, vai demorar ainda. Não, vai demorar. Talvez nós aqui não vamos viver isso, né? Não vamos viver. E é o seguinte, eu tava com um grande empresário esses dias, ele falou assim, eu tava com a camiseta do diesel na veia, ele falou, o diesel no transporte vai longe ainda, tem trabalho que a gente vai embora e vai continuar sim, ainda. Sim. Né? Então, eu sou muito fã dessas novas tecnologias. Eu vi um Tesla de perto, eu fiquei enlouquecido com aquele negócio. Né? Dá vontade de comprar um carro elétrico, mas se você vai... é muito fora da realidade. Né? O carro mecânico hoje, né, novo, já é um absurdo. Uhum. Né? Já é um preço absurdo. Você imagina um elétrico e aí você vê, por exemplo... Eu vou falar do elétrico. Eu tenho uma bicicleta elétrica, é uma fat bike, aquela que tem os pneus de neve, né? Tanto que eu pedalo na terra, na areia, até no asfalto, mas se chover, ela escorrega, que ela não é feita para asfalto molhado. E ela é elétrica. Eu uso elétrica por quê? Porque eu não sou um ciclista, eu sou um cara que judiei muito, rodei muito tempo sem óleo, como a gente brinca, né? Né? Sem água, sem óleo. E aí chegou numa idade, falei, eu preciso fazer algum exercício, eu vou na bicicleta elétrica, porque eu pedalo forte, quando dá o top é forte demais, ou cansa, o pedal é assistido. E aí eu moro num prédio e não tem uma tomada para eu carregar a bicicleta no prédio. Na minha primeira bicicleta, eu estou na terceira versão dessa bicicleta, a minha primeira eu tinha uma tomada que eu tinha que ligar nela e não tinha uma tomada no prédio. Eu falei, mas você não tem uma tomada para carregar uma bicicleta, imagina um carro, que é um carregador igual do celular, imagina um carro, vai chegar quando? Eu tinha que subir com a bicicleta pelo elevador. Aí troquei por uma outra bicicleta que também tinha que carregar, mas eu conseguia tirar a bateria dela, mas era bateria de chumbo e mesmo assim era pesado. Não tenho... Cara, eu parei ela aqui na garagem, eu precisava de uma tomada num condomínio grande. Né? Num prédio, num lugar legal, condomínio grande. Não tem tomada para você carregar o celular, vai ter para carregar o carro quando? Mas quando eu vejo um carro elétrico parado num posto que tem a tecnologia abastecendo, ou quando eu vejo uma empresa com carro elétrico, eu falo, é bonito de ver. Né? Essa tecnologia, essa evolução das coisas. Para quem gosta de carro, né? Para quem é apaixonado por velocidade, já começa pelo torque, né? Instantâneo. Nossa Senhora. Você mete o pé no pedal do acelerador, o bicho te joga lá atrás, né? Então assim, é um negócio... Como é que pode um negócio... Eu vi um teste do carro nitro contra o elétrico e andavam juntos em miniaturas. O elétrico anda junto com o nitro. Porque o negócio ligou ele... É na hora. Para segurar um negócio desse, como é que faz? Você coloca o pé no pedal do acelerador e dá um pulo. Né? Porque eu não tinha noção dessa potência. Eu descobri recentemente. É muito louco. O negócio sobre essa sensacional. Questão. Então é algo que
Pra quem gosta, pra quem é entusiasta disso, meu Deus. O cara vai fazer uma arrancada, vai um track day, não sei o que. Você é louco, então. O meu velho lá, que todo mundo brinca, zoa, é 4 cilindros e já tá bom demais. Já falei várias vezes, o cara põe 6. Eu não vou pôr 6. Se for pra pôr, vamos pôr V8 logo. Mas pensando nisso, falando, vamos esperar sobrar um elétrico, porque pode ser uma brincadeira interessante, né? É legal. É potente demais, né? Demais, com certeza. Bom, eu sou fã da tecnologia também e do elétrico, além da bicicleta, tenho um skate elétrico, eu abandonei ele porque estava muito arriscado na idade que tem. Eu acelerando um skate, aqueles longos, um motor elétrico mais potente do que a bicicleta, então... Puta, vamos manter o equilíbrio, hein? Andei correndo alguns riscos e agora tem a bebezinha, né? E Micaela tá lá e eu falando, eu vou brincar mais com isso não. O cara começa a pensar mais, né? Deixa pro meu menino, o Arthurzinho de 11, que vai brincar com esse negócio aí. Se você quer cair, você vai colar fácil, né? É verdade. A gente, depois de certa idade, não cola tão fácil. Mas eu sou fã de tecnologia, sou fã do transporte. Eu acho que eu vou ouvir os especialistas do elétrico para saber o que eles falam contra essas referências que eu estou ouvindo, que não são tão legais. Conversamos esses dias atrás com uma outra fábrica, né, uma outra grande montadora, sobre GNV. Isso assim, já entrou, já saiu, já veio, já agora voltou no transporte tá forte várias vezes. demais. Tá forte agora, de novo, não? Tá forte pra caramba, né? Principalmente no setor de cargas. Tá muito forte. Muito forte mesmo. Só que se você for ver o custo que é para você montar uma estação de abastecimento, é um negócio que você fala, como é que pode uma coisa dessa? Dá pra gente montar uns 10 postos de combustível. O negócio é absurdo, é caro demais. E existe um outro problema, né? Um outro grande problema. A lentidão. Porque imagina só, você pega hoje um posto que vende GNV, e a galera tá usando ainda bastante e tal, mas normalmente você vê filas. Sim. Porque é demorado o processo de abastecimento. abastecimento. Você imagina a fila de uma frota, uma garagem. Imagina a fila do ônibus que já demora para abastecer no diesel. Imagina para no GNV como é que vai ser. Então é um negócio assim fora do... Pode tomar, fica à vontade. Então assim, é algo também que está distante. Nós paramos para conversar esses tempos atrás, aí a gente começou a fazer alguns levantamentos, ver números e tal, falando, não, tá longe ainda. Cara, você vê. As alternativas tinham que ser melhor do que o diesel, né? Exatamente. Eu brinquei com o empresário que falou, é um grande empresário, e ele falou, o diesel vai longe ainda. Eu falei, graças a Deus, porque eu sou diesel na velha e vai ser difícil. Apesar de a gente estar em 220 por hora muitas vezes, ou 220 volts, mas o diesel vai permanecer ainda por muito tempo nessa nossa área e não tem jeito, né? Sem dúvida. Eu não sei, o Ailton deve lembrar disso com certeza, né? Mas, poxa, quando eu comecei a mexer com manutenção, quando eu comecei a viver isso, caramba, né? Nós somos numa época que você ligava um ônibus, ligava um caminhão, você tinha que sair de perto. De tanto que aquilo te incomodava, afetava a sua visão, fazia você tossir, fumaça, poluía e tal. Então, assim, a gente está num processo de evolução muito bacana, né? Hoje você funciona um ônibus, praticamente não fumaça. Então, estamos evoluindo muito nesse sentido também, né? E com vista nessa questão da evolução, e no sistema de tratamento ali que está dando hoje para os gases, né, depois da queima do combustível, eu acho que vai muito longe disso. Vai. Agora, né, saindo da fase, né, do Euro 5, muito provavelmente, não sei se emplaca, para emplacar a partir do ano que vem Euro 6, né, onde nós vamos ter mais sistemas atrelados ali para poder tratar esses gases que saem pelo escapamento. Mas então, isso encarece também a tecnologia, encarece a operação também, ou não? Sim, encarece, mas aí quando a gente fala sobre o apelo ecológico de meio ambiente, aí atende. Uma coisa justifica a outra. Uma coisa justifica a outra, né? Porque você pega aí os grandes centros hoje e tal, a galera tá muito preocupada, né, com essa questão de saúde e tal, meio ambiente, que é algo extremamente importante. E hoje, com essa modernização, vai atender. Vai melhorar ainda mais do que é hoje. Eu estava vendo uns vídeos esses dias atrás de São Paulo na década de 70, década de 80. O cara acelerava um ônibus no meio da Avenida Paulista. Desaparecia todo mundo. Né? Porque o bicho fumaçava mesmo, né? Aquele escapamentão do lado ali e tal. Hoje você vê, é raro você ver acontecer isso. Se acontece, o ônibus está com algum problema. Quando eu comecei no ônibus,
que a gente trabalhava na garagem ou no ponto final, no terminal, chegava com a gola da camisa, usava a camisa social clara, chegava com a gola da camisa preta. Quando você ficava na garagem, era muita fuligem. Hoje em dia, né, com toda essa evolução, que eu acho que era o que você estava querendo dizer, que não é mais como antigamente, né? Hoje tem muita tecnologia envolvida aí, a preocupação com o meio ambiente, com a preservação do meio ambiente, de não ter essa fumaça preta poluindo tudo, né? Os carros antigos, eu falo pelo meu, que às vezes quando eu dou aquela acelerada ele solta um tucho de fumaça, mas os carros mais modernos e a frota moderna hoje não tem mais a fumaça na Avenida Paulista, como você estava falando, que o motorista sai do ponto e deixa a nuvem de fumaça preta nos passageiros que ficaram lá no ponto, não é isso? Exatamente. Hoje tem muitos órgãos, né, que tomam conta disso, né? A CETESB aqui em São Paulo é muito forte, né? É um dos órgãos mais chatos e mais pesados nesse sentido. Aí nós temos ali a questão do CETPESP, né, que junto com o pessoal do Despoluir, né, que dá todo o apoio dentro das garagens. Tem empresas de ônibus hoje que tem setor de revisão ecológica. Para finalizar o nosso episódio aqui, o 7º episódio do Podbus 64 e Bus, queria agradecer demais a presença, Ailton Maciel e Ricardo. Foi bom demais ter vocês aqui, 2 caras experientes. Acho que tem muito mais experiência aí para trocar, mas eu já vi que vocês são os caras que estão, além de estar na atividade aí no mercado do transporte, estão abertos aí a trocar experiência com os parceiros, amigos e colegas da oficina, do ônibus e dos gestores e até empresários do transporte. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela presença. Bem, eu acho que é o seguinte, nós podemos tudo. Eu acho que qualquer um de nós pode chegar onde quiser, sabe, com muito empenho, muita dedicação, muita perseverança, muita disciplina. Eu vejo que tem espaço para todo mundo, dá para todo mundo buscar aquilo que tem de pretensão, seja na vida pessoal, profissional. Agora, é claro, né? Tem que ter muita dedicação, muito empenho. Uma palavra que eu gosto de usar demais lá na nossa rotina, disciplina. Que eu acho que se o cara tiver disciplina, eu acho que é algo que vai funcionar. Mas eu digo a disciplina no seguinte, aquilo que foi estabelecido como padrão, como procedimento, como coisa que vai ser boa para nós alcançarmos nossos resultados, vamos cumprir. Vamos realmente ter disciplina e fazer aquilo que foi colocado, aquilo que foi discutido, aquilo que foi colocado para poder ser feito de forma consensual. E é claro, né? A questão da responsabilização, nós somos mão de ferro com relação a isso. Sim. Sabe, não dá pra gente ficar correndo atrás de mecânico e não sabe apertar um parafuso. Desculpa, não tem condição. Não dá, e o que acontecer com o carro na rua vai sobrar na responsabilidade de quem está na frente do negócio. A gente não consegue administrar isso, não. Claro que a gente vai estar ali, vai sofrer juntos, vai tentar orientar e tal, mas o básico o cara tem que fazer. Vamos errar? Vamos errar. Que é claro que a gente vai errar. Agora, a palavra disciplina é num contexto, é claro, de responsabilização. Eu acho que eu não gosto da palavra punir. Sim. Não gosto, mas eu acho que o cara ele tem que ser responsabilizado por aquilo que ele faz, seja de bom ou de ruim. Agora, a disciplina, porque, para eu finalizar minha fala, eu uso uma coisa muito como exemplo também, que, por que o McDonald's hoje é a maior rede de fast food do mundo? Porque é o seguinte, porque existe um padrão, né, de trabalho. O mesmo lanche que eu como em São Paulo, eu como no ABC, o mesmo que eu como no ABC, eu como em Recife, o mesmo que eu como em Recife. É a mesma coisa, não tem... Padrão. Então, assim, é por isso que é sucesso. Ou seja, se eu tiver um mecânico que ele executa um serviço de forma igual, daquela forma que nós combinamos, daquela forma que nós planejamos, a tendência é que é sucesso, garantido. A gente não pode ter cada um executando um serviço de uma forma dentro de uma oficina. Então, quando eu falo de disciplina, é no tocante a isso, sabe? Não só questão de responsabilidade, mas com relação, combinamos, vamos fazer. E a tendência é que funciona, né? A tendência é que o negócio vai embora. Legal. E vou pegar o gancho da disciplina, então, de novo, agora num outro contexto. Que eu tenho acompanhado isso e orientado. Eu acho que minha vida inteira fazendo gestão de manutenção, eu tenho orientado isso. Vocês que são técnicos de manutenção e que trabalham na manutenção das empresas de ônibus,
não façam nenhum serviço que não tenha uma ordem de serviço aberta. Se a ordem de serviço não estiver aberta, impressa, ela tem que estar impressa, não tem como a ordem de serviço de manutenção. Tem algumas empresas que tratam eletronicamente, mas eu ainda não vi isso funcionar 100%. Precisa da ordem de serviço. Não existe nenhum serviço de manutenção que não tenha uma ordem de serviço aberta. Então, se você é mecânico e está executando um serviço e não sabe onde está a ordem de serviço, você precisa achar ela. Porque essa ordem de serviço ela vai gerar um registro no sistema da empresa. Quando for usado algum componente, alguma peça, essa peça vai ser amarrada a essa ordem de serviço. É como nas concessionárias, não é isso? O principal documento, né? Dentro de uma manutenção. É o principal documento. E aí esse documento ele pode interferir no controle, na gestão dos custos, né, da manutenção e até nas revisões e em outras, na durabilidade de peças. Eu tenho tentado orientar e batendo. Eu estou batendo pesado no pessoal da manutenção para não deixar que um serviço seja realizado sem ordem de serviço. E infelizmente ainda acontece. E aí quando eu vou no estoque, eu vejo que aquela peça saiu, mas não tem um serviço para aquela peça. E aí é o que eu digo, tanto para manutenção quanto para os almoxerifados, o pessoal que é de suprimentos. Se a peça saiu do almoxerifado e ela não tem uma ordem de serviço para ser amarrado nela, vocês não sabem dizer para onde ela foi. Então, ela foi jogada fora, né? Foi jogada fora ou não foi aberta ou aconteceu alguma coisa que, assim, no momento onde o diesel é tão caro, o resultado da empresa foi achatado, como a gente falou aqui no início, eu acho que não tem mais espaço para amadorismo Exatamente. Ou para um mecânico profissional trabalhar sem registrar uma ordem de serviço. Eu sofri no passado com mecânicos que eu falava, você tem que preencher a ordem de serviço. A hora que você começou, a hora que você terminou o serviço que você executou. É simples. No passado, para os antigos, como a gente estava falando, era duro. Para os caras pegar a caneta com a mão cheia de graxa e escrever. Agora é uma realidade e é obrigatório. Tem que fazer. Se não fizer, não vai ter controle. Vai dar falha no estoque, vai dar falha nas ocorrências, né? Nas ordens de serviço da empresa. O MKBF vai estar errado e os indicadores vão estar errados, tanto de custo quanto de quilômetro. Eu acho que é isso. Ricardo, obrigado pela presença. Ailton, vamos tocar o barco aí com a Emanuel Climatização e obrigado pela presença, espero que continue ampliando lá as experiências com Alto Tietê Transportes. Manda um abraço pro pessoal que está lá, fiquei feliz da sua presença aqui também. Legal. Primeiramente, né, te parabenizar por essa iniciativa, né, em abrir esse espaço para manutenção, né, porque a manutenção, quando você fala de transporte, né, todo mundo visa muito a operação, né, e a manutenção ela costuma aparecer quando dá errado, né. A manutenção é o culpado, né? Mas você sabe que quem é da operação tem a visão invertida, acha que a manutenção tem cursos demais e para a operação não tem, mas de qualquer forma são visões diferentes. Mas é um setor assim, tão quanto importante a operação, né? Acho que os dois caminham junto, né? Dentro do segmento de transporte, né? E esse bate-papo é legal demais em relação a isso e que venha mais pessoas, né? Eu espero. Mais pessoas, porque o mundo de experiência que tem dentro da manutenção é inúmero, né? É incalculável, né? Eu acho que a gente não falou nem de 1% de tudo que pode acontecer. Um grão de areia, né? Mas parabéns Obrigado. Por essa iniciativa aí, e um prazer é nosso estar aqui, né? Particularmente, um prazer muito grande em poder participar desse momento aí, e um grande abraço a todos aí. Maravilha, gente. Obrigado demais. Mais uma vez, Ricardo. Aí você foi bom demais. Eu queria ter muito mais tempo aqui para continuar com esse bate-papo, mas chegou a hora. Então, vamos pro próximo. Que Deus abençoe vocês, a jornada de vocês, a nova empresa que está entrando aí. E é isso. Fecha a porta, solta o maneco e vamos pro próximo. Grande abraço aí, obrigado, até mais. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Valeu. Falou.